nas porradas da vida, muitas vezes, as nossas dores são as propulsoras da nossa transformação. Se você não tiver dor, se você não tiver estresse, você não vai se transformar. O que faz a pessoa vir a ter um nível de consciência elevado e vir a ter um nível de consciência baixo? Isso é moldável depois de adulto? Eu posso elevar o meu nível de consciência depois de adulto? É moldável completamente depois de adulto, tudo é moldável. Nada no nonosso corpo acontece de uma maneira estática. Nada. Tudo acontece com feedbacks negativos e positivos, né? Uma hora oscila, uma hora você estressa mais, libera mais cortisol, estressa menos, libera menos cortisol. Você tá com mais inflamação, teus hormônios de tireoide caem, você tá precisando mais metabolismo, você entra na água fria, o teu sistema de termogênese começa a aumentar, tua tireoide vai funcionar mais. Então assim, tudo no corpo vem como: eu recebi um estímulo, eu vou reagir na dose desse estímulo. Seja bem-vindo ao Sem Atalhos, um podcast G4 Podcasts. Eu sou Thay Dantas, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação. Nesse podcast, nós traremos para vocês as práticas, os insights, os ensinamentos necessários para você construir uma vida de alta performance. O Sem Atalhos é um oferecimento do G4 Skills, a plataforma do G4 Educação que avalia os gaps de habilidades de cada um dos seus colaboradores e constrói uma trilha de aprendizado personalizada para que eles consigam performar no seu máximo em direção aos objetivos do seu negócio. E para você conhecer a nossa plataforma, eu liberei para você gratuitamente 7 dias de uso da nossa plataforma. Para você acessar, basta você escanear esse QR Code ou mesmo clicar no link aqui da nossa descrição. E no episódio de hoje recebemos o Dr. Duprá. Ele que é médico, cirurgião plástico, focado em medicina integrativa e também professor. Além disso, autor do livro Os 7 Níveis da Consciência. Dr. Duprá, olha só, é uma... Como é que chama isso quando acontece isso? Trava-língua. É um trava-língua, Dr. Duprá. É difícil falar, né? Você tentar falar rápido, né? Tudo pra. É difícil. Seja muito bem-vindo aqui ao Sem Atalhos, um prazer receber você. Bom demais ter você aqui. A gente vai conversar um pouquinho com o pessoal sobre saúde como um todo, mas principalmente a gente vai falar de alta performance e alta performance mental, cognição, como é que a gente lida com o estresse, e você faz isso muito bem. Acho que vai ser um grande prazer para quem está ouvindo. Prazer é meu, tá? Estar com vocês aqui. Parabéns aí pela iniciativa. Trabalho lindo que vocês vêm fazendo aí, ensinando a galera do Brasil. A gente estava conversando aqui nos bastidores, vocês estão num podcast super novo que já está bombando, então eu fico muito feliz aí de participar desse projeto. Vamos com tudo. A honra é nossa, e eu já quero começar entendendo como é que foi isso, assim, ser cirurgião plástico, como é que você foi começar a estudar cognição, alta performance intelectual, o que levou você a se interessar por isso? Tá, lá na faculdade ainda, antes de me tornar médico, eu comecei a me dedicar ao mundo interno, né? Percebi que para manejar meu estresse, eu precisava entender um pouco o autoconhecimento. Aconteceram algumas coisas na minha faculdade, né? Quando eu entrei na faculdade, o meu pai tinha acabado de quebrar. Ele tinha uma empresa gigantesca, meu pai foi um cara já muito rico, né? Rico assim, papo de helicóptero, avião, etc. E aí quando eu tinha uns 16 para 17, a empresa quebrou. E aí quando eu entrei na facul, ele ainda estava assim, vivendo nos finalmente ali, secando a última coisa que ele tinha e tal, já começou a perder tudo. No meu primeiro e segundo ano de faculdade, eu já não sabia mais se eu continuava na faculdade ou não, porque era uma faculdade particular. E eu não sabia... Cara, né? Porque cara pra caramba, medicina é tudo caro. E eu não sabia se no ano seguinte eu ia continuar ali ou não, né? Minha mãe era casada até hoje, eles estão juntos com o Américo, né? Que é o meu padrasto, eu considero o meu segundo pai. E ele tinha uma certa condição e ele falou, te ajuda a manter os custos e o teu pai paga a faculdade. Só que meu pai não estava mais com condição de pagar a faculdade. Então, chegou no primeiro ano, ele parou de pagar metade do primeiro ano para frente. Então, virou o primeiro ano e já estava devendo 6 meses. Aí fiz uma negociação com o cara lá, tal, promissória, beleza. Aí o segundo ano para fazer a matrícula, já estava devendo quase 1 ano e meio. Nossa. E aí foi assim, quando eu me confrontei com isso, eu falei, cara, eu preciso começar a ter algum alicerce de sanidade mental para não estressar. E eu me lembro que o meu pai, ele passava assim, tentava me passar uma certa segurança, né? Falava, pô, cara, você tem que estressar com a morte, o resto a gente resolve, né? E aí eu fui tentando, cara, me fortalecer mentalmente. Falei, putz, eu preciso arrumar ferramentas para me fortalecer mentalmente. E foi nesse momento, eu já fazia arte marcial, Qual arte marcial? Eu faço karatê seiwakai, que é um karatê de contato, é tipo um kyokushin, né? Tipo um Muay Thai. E aí, quando eu
fui pra faculdade, lá eu fazia Muay Thai também. Eu comecei a fazer yoga. Eu falei, vou entender o que é esse negócio desse yoga. Eu estava no 2º ano de faculdade e comecei a entender, eu gostei. E eu entrei primeiro para fazer a parte física do yoga e percebi que aquilo, né, podia ser um bom desestresse. Eu não sei, me sentia muito bem, sabe? Saia da aula e falava assim, cara, que delícia, eu fiquei fazendo exercício 1 hora, mas parece que eu tô menos cansado. E aí eu comecei a aprofundar nisso. E aquilo começou a me fazer um bem, assim, que eu parei de começar a ficar pensando, né, num problema financeiro. Eu comecei a viver mais o momento presente, assim. E foi, inclusive, uma das épocas, por incrível que pareça, foi uma das épocas mais desestressantes da minha vida. E por mais que eu... Assim, aquela época que você não sabe qual vai ser o dia de amanhã, você precisa viver o dia de hoje... É muito curioso isso, que eu não tinha, assim, nossa, mega expectativas, sonhos. O que rolasse, rolou. Então, eu entrei nesse looping, assim, de tentar me conectar com o momento presente. E aí eu me lembro, né, dessa época, no 3º ano, eu precisei fazer minha rematrícula, sempre devendo alguns meses para trás. E eu me lembro que eu tinha muita maturidade, assim, eu estava esperando, né, o cara do financeiro me chamar para decidir se eu podia fazer a matrícula ou não. Isso era dia 5 de janeiro. Minha mãe, por incrível que pareça, estava com o marido dela em Aspen, então eles tinham uma vida legal, só que, cara, também não podia pedir pro marido dela me sustentar em tudo. E eu também não ficava pedindo. Eu falei, meu, não vou também acabar, assim, usufruindo do relacionamento ali, né, da minha mãe e tal, pedindo além do que o necessário. Eu vou tentar me virar. E eu me lembro que, quando eu fui negociar lá com o financeiro, eu me lembro dessa sensação, né? Eu estava numa tranquilidade, numa paz, que eu dependia da palavra dele. Ele ia decidir se eu podia continuar ou não. E ele falou, cara, você vai ter que alguém assinar a sua promissória, que você assinou ano passado, você não pode mais assinar. E aí, por acaso, tinha uma menina da minha sala, que o pai dela estava lá. E o pai, ele ficou meio, assim, emotivo com a situação, porque ele me viu saindo cabisbaixo, falou, o que aconteceu, tal, e encontrei ela, falei, putz, eu contei, falei, caramba, para fazer a matrícula para o ano que vem, eles estão precisando que alguém assine, porque eu não posso assinar, a gente está devendo, estou devendo os meses e tal, e o pai dela falou, não, eu assino para você. E aí o pai entrou comigo lá, bum, assinou. E claro, né, no ano seguinte ele se arrependeu, porque começou a chegar um monte de carta para ele lá. Mas depois foi tudo resolvido. E eu fiquei muito grato, assim, por essas pessoas. Realmente foi um acontecimento, assim, muito, muito peculiar e muito... Tipo assim, se eu fosse esperando isso, sabe, com aquela expectativa, será que vai ter alguém que vai poder me ajudar? Cara, eu ia ter fritado o cérebro, ia ter entrado no super estresse. E assim, o negócio aconteceu de uma forma tão fluida, que eu tava tão conectado com qualquer destino, que aquilo aconteceu de uma forma tão fluida que hoje, olhando, eu falei, cara, eu era louco de não me estressar. Hoje eu ia estar completamente, né, me esgoelando ali, como é que eu vou fazer? E aí, aquilo foi um choque de realidade no sentido para entender, né, o quanto que cuidar da mente era importante. E naquele momento eu já estudava muita neurociência, eu já tinha passado pelas matérias básicas de fisiologia, neurofisiologia, neuroanatomia, já tinha pego o cérebro na minha mão, já tinha visto o cérebro. Eu já era encantado com o cérebro. A minha ideia era fazer neurociência naquele momento. A neurociência naquele momento no Brasil não existia praticamente, claro, né? Os neurocientistas aí que são da velha guarda, obviamente faziam muitos trabalhos, etc. Mas não era uma coisa divulgada, difundida, né? Não era uma coisa comum. Nem fora do Brasil também, eram poucos neurocientistas. Eu lembro nessa época, gostava muito do Antônio Damasio, que é um neurocientista português, escrevia muito sobre, né, as emoções e tal. Então, naquela época, era uma coisa muito rudimentar e eu fiquei na dúvida se eu ia fazer neurociência, neuroendocrinologia. E até quando eu cheguei no meu 5º, 6º ano, você passa por várias cadeiras, eu passei pela cadeira cirúrgica e eu vi que o negócio era uma maravilha, assim. E um cara que estava acima, uns 3 anos acima, o René, que era um cirurgião geral, ele fazia aparelho digestivo, ele falou assim, Duprá, cara, você é um cara que pensa muito prático, sabe? Você gosta de resolver, você é um cara que tem mão, você tem habilidade. Ele falou, cara, não desperdício você não ir pra carreira cirúrgica, cara. E eu sempre pensei em ir pra neurociência, neuroendócrino, então eu estudava antibiótico, amava, farmacoterapia, essas matérias que o cara que vai fazer cirurgia lá atrás, ele nem vê, né? Ele só quer passar. E eu não, eu amava mesmo, eu tinha uma imersão grande, eu era muito mais clínico até esse momento do que eu tinha estudado cirurgia. Eu era meio medíocre ali em anatomia e as minhas matérias eram muito mais clínicas. E aí, nesse momento, esse cara me chamou a atenção pela questão do perfil, sabe, psicológico. Ele falou uma coisa, ele falou, cara, como você se sente? Você tem que pensar, para como você se sente num dia onde você está rodando na clínica e como você se sente num dia que você vai na cirurgia. E eu comecei a reparar, eu vi os dias que eu dava plantão, ficava o dia inteiro acordado, a noite inteira acordado, e pegando paciente estrupiado, não sei o que, e sutura, e vai não sei o que, vai pro centro cirúrgico, pega baleado. E eu falava, cara, isso para mim passa como um passatempo. E aí, o dia que eu tinha que atender o consultório lá, um ambulatório de gastroclínica, paciente lá ficar falando, diabetes, o cara falando, nossa senhora, o relógio não passava. E eu decidi fazer cirurgia. Então,
eu uni, né? Eu fui até o Japão para responder a tua pergunta. Eu uni, né, toda aquela minha vontade que eu tinha de equilíbrio da mente por uma questão de estresse que eu realmente precisava, com toda a minha curiosidade sobre o cérebro e estudo. E aí, de repente, eu vi que, para a parte prática, eu gostava muito de pôr a mão na massa e ter uma resolutibilidade, porque o cirurgião, ele vê o negócio sendo resolvido na frente dele. Diferente, cara, eu ia, sei lá, para enfermaria de clínica, os pacientes treinaram 2, 3 anos. Cirurgia não existe isso. Operou 2, 3 dias, depois o cara vai embora, né? O máximo, né, uma complicação. Transformação mais palpável e rápida. Mais palpável e rápida. E eu tinha sempre a vontade de habilidade manual, pintava quadro quando eu era criança, eu gostava, né, dessa coisa de habilidade manual. Então, uni o útil ao agradável. Então, resumindo a resposta, eu vim de uma formação onde eu precisava de uma bagagem mental para aguentar um estresse ali, que é um estresse para quem é um recém-adolescente, ali é uma bagagem pesada. Ao mesmo tempo, eu me interessei muito pela carreira cirúrgica. Então, eu nunca parei de estudar a parte, né, neurocognição, a parte de fisiologia e etc. E comecei a usar esse estudo junto com a minha prática do yoga para ter o equilíbrio. Então, eu decidi fazer cirurgia como carreira, mas sempre estudando aquela outra parte também que foi me acompanhando para me dar a sustentação para que eu tocasse minha vida. Pô, que legal. E aí, como é que você acha que hoje isso se encaixa dentro do seu dia a dia? Porque você, como falou, você hoje exerce a sua vida como cirurgião. Você falou que é o lugar que você se sente mais confortável, até inviabiliza um pouco a pergunta que eu estava na mente, que é, putz, deve ser um lugar super estressante. Então, você gosta de fazer isso, realmente é algo que você vê como tranquilo, alguém chegar todo estrupiado, no seu caso, você é cirurgião plástico, mas é um ambiente que exige que você esteja 100% presente, que é uma coisa que você trouxe aqui, cara. Yoga me fez ficar mais presente, e a presença, estar presente, deixa a gente mais tranquilo, né? Porque a gente tá lidando com o fato que está acontecendo aqui agora e não com as nossas projeções. Como é que dentro de uma cirurgia, num ambiente super estressante, você consegue manter o seu equilíbrio mental? Eu acredito que o ambiente estressante, ele, de uma certa forma, para mim é um antídoto. Eu sou uma pessoa extremamente dopaminérgica. Então, o ambiente estressante, ele me deixa com atenção naquele momento. O que seria ser uma pessoa extremamente dopaminérgica? Eu preciso de dopamina para eu sobreviver e de uma quantidade muito grande de dopamina, né? Por exemplo, eu sou aquela pessoa... Só explicando aqui antes, explica para o pessoal que não sabe o que é dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que está muito... As pessoas dizem que é o neurotransmissor do prazer, mas não é bem isso. Ele é um neurotransmissor da motivação, é aquele neurotransmissor que te leva a conquistar algo a mais. É aquele neurotransmissor que é o seguinte, você tem uma caneta aqui, e você tem uma outra caneta aqui. A dopamina vai fazer você buscar a caneta que você não está alcançando, que ela está mais difícil. O que vai te fazer sair dessa caneta para cá, para vir para essa dopamina. Então, se por um acaso você tira a dopamina, por exemplo, de uns ratos, né? Esse estudo já foi feito. Você tira a dopamina do rato, ele continua tendo prazer na comida que você coloca para ele. Mas se por um acaso você pega essa comida e coloca ali, ele não tem a motivação de sair daqui lá pegar comida se ele não tiver dopamina. Então, dopamina é a molécula do algo a mais, né? Que faz você se mover. Que faz você se mover. Ela que dá o punch para você ir além na vida, né? E tentar, quando você é criança, subir no sofá para pegar aquele brinquedo na prateleira que você não alcança. Então, eu sou uma pessoa dopaminérgica. E como um bom dopaminérgico, você, para manter uma atenção muito grande por muito tempo em alguma coisa... A gente gosta, né, de estar numa condição extrema, né, numa condição onde você precisa manter a atenção ou para entregar um resultado de algo que você tenha muita responsabilidade ou até pela sua própria vida, né? A pessoa que faz um esporte radical, tal, isso, né, você precisa, sei lá, você vai pular de base jump, pô, o cara, se ele errar ali, se ele der um passo errado, né, acabou, né? Se ele errar o cálculo, se ele não estiver atento, um cara que é piloto de avião, idem. Então, essas atividades são atividades que te colocam muito no estado realmente quase de flow, meditativo, é uma coisa obrigatória. Então, a cirurgia é um ambiente super estressante, né? Não é que você entra lá rindo e sai rindo. É um ambiente estressante. E até você ter uma certa maturidade, você fica estressado mesmo. Você, né, tem muitos amigos que as pessoas ficam até meio grossas, assim, né? Cirurgiões e cirurgiãs, né? Ficam, meio tipo ranzinhos, assim, no centro cirúrgico, sabe? Então, até você ter uma certa maturidade de aprender a relaxar no estresse, leva um tempo de uma maturidade cirúrgica. Claro que tem perfis e perfis. Mas a cirurgia em si é um momento que hoje a gente desliga o celular, você entra sem celular. Você fica ali numa bolha, né? Onde você não está ligado, não está conectado no seu WhatsApp, não está conectado no mundo. Então, também é uma forma de terapia. E existem cirurgias que são mais automáticas, que você faz tudo sempre igual.
né? Inclusive, isso para mim dita, a dificuldade de uma cirurgia para mim é o número de decisões conscientes que você tem que tomar intraoperatória. E tem muitas formas de tomar decisão. A gente pode tomar a decisão de uma forma automática, onde você já sabe tudo que você vai fazer. Por exemplo, você vai andar de bicicleta na reta. Você não precisa ficar pensando em nada, né? Sim. Você simplesmente sobe, se você você sabe andar de bicicleta. De flow e vai você vai pedalando lá, você não pensa, pedala aqui primeiro, solta a marcha, não sei o quê, aperta o freio, você não pensa em nada. Você já sabe andar de bicicleta e já tá automático. Agora, se eu te falar, cara, você vai descer essa pista que ela é cheia de obstáculos. Aí você passa uma rampa assim, passa por um lugar que fica tremendo, passa um lugar que você tem que pular. Pô, você vai bem mais tenso. Então, assim acontece na cirurgia, né? Se por um acaso você pega uma cirurgia de começo, meio e fim, muito óbvio, por exemplo, na cirurgia plástica, uma abdominoplastia, você vai fazer um abdômen, né? Ou uma prótese de mama. São cirurgias mais óbvias, ela tem um começo e meio e fim muito parecido. O número de decisões intraoperatórias, você não abre uma mama, prótese de mama, você diz assim, nossa, olha o que eu achei de diferente, como eu tenho que mudar a estratégia. Não acontece isso, você já sabe o que você vai alcançar, você já sabe o que você vai encontrar. Você tem que fazer um planejamento pré, claro, tem cirurgias que são mais complexas do que outras, né? Eu estou generalizando. Mas, em geral, uma cirurgia de mama é uma cirurgia mais automática. Principalmente uma prótese de mama, né? Não tirar a pele. E abdômen, idem. Agora, uma rinoplastia é uma cirurgia que você abre o nariz, você acha uma coisa, você chega lá e fala assim, putz, essa cartilagem não está sustentável, vou ter que tirar a cartilagem de outro lugar, não tem cartilagem no septo, o septo está desviado aqui, a cartilagem está ruim ali, ela está diferente de um lado. São muitas decisões intraoperatórias conscientes. Porque a decisão sempre vai existir. E a gente pode tomar decisões de uma forma bem mais automática e a gente pode tomar decisões de uma forma muito mais consciente. Existem muitas maneiras. Aqui são os dois extremos. Entre esses extremos, decisão altamente consciente, aquela decisão que você usa o seu senso de subjeção, que você está por trás daquela decisão, né, que é você que está tomando aquela decisão, e uma decisão completamente automática, tipo assim, de repente... você tem um reflexo, né? Putz, é uma decisão automática. Você encostou a mão no quente, você tira. Foi uma decisão consciente? Não, foi uma decisão altamente automática. Você não pensou em nada e você tirou no arco reflexo. Então, dentre esses espectros da decisão altamente consciente e altamente automática, existe um espectro muito grande, né, de decisões intermediárias. Né? Então, por exemplo, tem decisões que a gente chama-se de heurísticas. Né? Heurísticas é um mecanismo na nossa mente que a gente faz atalhos. Porque o cérebro, ele não funciona... O cérebro, por exemplo, você vê essa caneta, né? Vou imaginar que... Eu pego a caneca aqui, né? Você tá vendo metade da caneta aí, né? E aí, você não tá vendo o resto da metade da caneta, mas você jura que tem outra metade da caneta ali, né? Se por acaso eu tiro isso aqui, sai uma pena, você... Opa, é uma pena que é uma caneta, não é uma caneta. Então... O seu cérebro vai corrigir essa informação. Mas o nosso cérebro é um cérebro muito mais de correção do que ele ficar construindo a realidade. Ele não fica construindo a realidade. É uma realidade simulada que ele se baseia em pequenas informações para te dar uma realidade. Senão a gente ia gastar uma energia extrema codificando tudo, né? Imagina uma criança, né? Quando ela tá conhecendo o mundo, ela fica tudo. Você apresenta uma caneta pra criança, a criança fica lá meia hora. Olhando, né? Olhando, testando, joga no chão, vê como funciona, vê o peso, vê se aquele negócio cai, não cai, aperta, joga de novo no chão, aí você põe de novo, joga de novo no chão. Então a criança fica fazendo testes para entender o mundo. Se a gente não tivesse isso enraizado, a gente ia gastar um tempo danado, né? E um fosfato danado. Quanto mais a consciência você usa, né? Se a gente entra nessa história dos circuitos, né? O que seria um circuito consciente, o que seria um circuito automático, quanto mais você usa o circuito consciente, mais energia você gasta, mais ATP você gasta. E o cérebro, ele gasta mais ou menos em repouso de 20% até 30% do que a gente consome. Se você pedir uma pizza, né? Um quarto da pizza vai para alimentar seu cérebro. Então a gente consome muito. E um primata, por exemplo, consome 8%, né, da energia dele. Então, e o primata já é bem inteligente, né? Se você cede uma pessoa, dá um anestésico a uma pessoa, ela gasta 2 vezes menos de energia no cérebro, porque a consciência gasta muito. Quando você tira a consciência, né? Se você der um anestésico que saca a consciência, um midazolam, um anestésico que a pessoa vai capotar, você gasta muito menos energia. Então, o cérebro é o gastão. A gente precisa tomar cuidado para não gastar muito, porque né, toda adaptação que foi feita, a gente pensa em poupar energia, o mínimo de energia necessário para a gente continuar adaptado, organizado, para a gente continuar fugindo do caos, né, da entropia do universo. Então, dito isso, toda vez que você pode usar uma decisão automática, o teu cérebro vai usar. Então, e a gente consegue controlar isso? Se quiser, sim. Mas aí que tá. Muitas vezes a gente acha que está controlando e não tá. Que são as heurísticas que eu comentei. As heurísticas são atalhos mentais. Por exemplo, existem vários atalhos mentais que você, ao invés de ter a informação inteira para você tomar decisão, o seu cérebro facilita aquela informação, porque é muita informação, é muita bagagem, são muitos bits de informação, e o seu cérebro facilita essa informação para que você tome uma decisão muito mais rápida e sem fazer muita energia, sem usar muita energia. Então, o que o nosso cérebro faz? Ele faz um atalho.
Ele fala assim, cara, eu vou tomar uma decisão com metade só das informações em vez de ficar tirando mais informação. Vou dar um exemplo para você. Você, por exemplo, eu coloco uma pessoa na sua frente que ela é toda curvada, usa um óculos e ela olha para você assim, né, de uma maneira meio introspectiva e você vê ela com uma postura meio corcunda, tal. Aí eu te pergunto assim, essa pessoa é um agricultor, trabalha na roça ou trabalha numa biblioteca? Aí você vai olhar a pessoa assim e você vai falar, cara, trabalha na biblioteca. Por quê? Você está usando um atalho de uma representatividade. Uhum. Você sabe o que é um bibliotecário, qual é a postura de uma pessoa que lê, mas se eu apresentasse um dado para você de número de pessoas no Brasil que trabalham na biblioteca e número de pessoas que são agricultores, você ia falar, cara, tem muito mais chance dessa pessoa ser agricultor, sim, se fosse pela aleatoriedade. Sim. Então, o seu viés, né? A sua forma de ter um atalho da mente, a sua heurística, de pegar uma representação e tomar uma decisão, pode levar a um erro, pode levar a um viés. Existem vários vieses descritos na psicologia de vieses, né, desses erros que o cérebro comete por acelerar uma decisão e por pegar poucas informações para tomar uma decisão consciente. Então isso tem a ver, você falou sobre acelerar, então se a pessoa tivesse mais tempo para refletir, você acha que ela teria uma resposta diferente? Talvez sim, por exemplo, se essa pessoa para e pensa, tá, ele parece um bibliotecário, mas onde essa pessoa mora? Né? Ah, beleza, ela mora no Mato Grosso, pô, bibliotecário no Mato Grosso? Quantos agricultores tem no Mato Grosso? E o cara começa a pensar em dados de uma forma não tão rápida. Uhum. Então, se você pergunta muito rápido, o que ela é? Bibliotecário. Não, calma. Respira e pensa. Ela é do Mato Grosso. E aí você começa a falar mais coisas. Putz, cara, é verdade. Mas isso eu tô dizendo de um ponto de vista onde o cérebro tenta tirar uma informação muito rápida. E às vezes não dá tempo de tomar a informação consciente, sim, né? A informação automática ela é muito mais rápida. Isso, eu quero fazer várias perguntas em cima disso já aqui. Mas a primeira é, eu sou muito barbeira. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui, mas eu sou uma pessoa extremamente barbeira. E eu acho que é porque eu dirijo de maneira automática. Quando eu tô prestando atenção, eu sou uma excelente motorista. Se você me pedir fazer uma baliza, eu consigo fazer baliza num lugar completamente impossível de uma pessoa fazer baliza. Eu faço muito bem uma baliza. Mas eu bato direto. Tô sempre batendo assim, pouquinho, sabe? Assim, aquela lasquinha, pegando ali na saída do estacionamento. E eu não sei, assim, quando eu começo a dirigir, parece que eu vou para um outro mundo, sabe? Minha cabeça voa, eu fico meio que relaxando e tal, e aí eu bato. Acredito que seja, pelo que você falou aqui, porque eu entro nesse estado de decisões automáticas e não quando eu estou fazendo baliza, que, por exemplo, eu nunca bati, que eu estou 100% consciente ali. Então, nessas tarefas que você passa mais tempo realizando, quando você for pôr a bicicleta numa reta, tu não vai cair, mas aí talvez na reta seja onde a gente mais cai, né? Porque se tiver um buraco, você tá tão de boa ali, confiante e nem prestando atenção que talvez você caia. Ou isso não tem nada a ver? Não, tem. Às vezes o excesso de confiança faz com que você deixe tudo no automático mesmo, né? Isso vai muito, assim, de você tentar entender a importância daquela tarefa e quando você usa a consciência do ponto de vista deliberativo, você fala assim, eu preciso prestar atenção nisso. Vamos imaginar, eu te dou essa xícara e falo assim, ó. Mas é porque é chato, né? Quando a gente... Chato, não, se eu dirijo chato. Prestando muita atenção, Pô, é extremamente cansativo. Exato. Aí você fala, não, vou botar a música e vou dirigir no flow. E qual aqui. momento provavelmente você bate? Pô, você já se estressou pra caramba no dia a dia, já tá na sua empresa lá, cara, nossa, fazendo uma super gestão da tua área lá, que é uma coisa super criteriosa, e você já usou tanto a sua capacidade de concentração, já usou sua noradrenalina, que é a capacidade de atenção, você já usou a sua acetilcolina, que também te dá o foco, a atenção, a memória. Cara, você chega no teu carro, é o momento que você quer relaxar. Fez um trigger ali, é o momento que você desenvolveu um hábito de ligar um sonzinho e dar aquela... Ai, ai... Uhum. Então, assim, você já permitiu o teu cérebro, naquele momento, trabalhar muito mais com zumbis mentais, né? Quem deu essa expressão zumbi mentais, né? Foi se não me engano, um cara que chama-se Chalmers, né? Que é um neurocientista que ele fez essa hipótese, né? Que se a gente tivesse um ser humano igualzinho que ele toma decisões iguais a gente toma, né? Que ele consegue ter todas as respostas, só que ele não tivesse a experiência subjetiva de estar ali. Que ele não tivesse a experiência de ser. Que ele só pudesse ser uma agência. Que ele só pudesse agir. Mas que ele não pudesse ser. E talvez você não conseguia identificar que aquele ser é um zumbi. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você tá nesse modo zumbi e você não identifica. Que loucura. É loucura. Você não tá ali, tipo, você não tá prestando atenção naquilo. Aquele modo, você tá no modo zumbi, né?
Quantas pessoas eu conheço durante a minha vida que, dirigiam bêbados e falaram, cara, não sei como eu cheguei em casa. Então, o que eu quero dizer? A nossa mente, ela tem muito desses zumbis. E não necessariamente tudo que a gente faz é consciente. A maioria das coisas que a gente faz não são conscientes. Sim. E a gente tem muito mais neurônios para o mundo zumbi. A gente tem 86 bilhões de neurônios no cérebro. Desses 86, 70 bilhões estão no cerebelo. O cerebelo é uma parte aqui atrás do cérebro que cuida muito dos movimentos finos, da coordenação do movimento. E o cerebelo, todos os neurônios do cerebelo, eles são zumbis. Você pode viver sem o cerebelo e continuar ali, continuar tendo uma experiência, né? Tem uma chinesa... Que loucura. De 24 anos que ela deu entrada no hospital na China, com náusea, vômito e tal. E aí fizeram uma ressonância, a mulher tinha agenesia de cerebelo, ela não tinha cerebelo. E ela já tinha, sei lá, 20 e poucos anos, ela viveu a vida inteira sem cerebelo. O que eu quero dizer? 70 bilhões de neurônios são zumbis. E aí, os outros 16 bilhões de neurônios, eles participam do circuito que a gente chama de tálamo cortical, que aí já começa a ser um circuito um pouco mais, que provavelmente é a hot zone da consciência, né? Provavelmente é onde dorme a consciência. Então, se você não lesa nenhum desses 16 bilhões de neurônios, obviamente tem outros neurônios que precisam alimentar esses neurônios para eles sobreviverem, mas você pode manter a consciência intacta. Então, a maior parte do nosso sistema nervoso, ele é muito mais automático, ele é muito mais zumbi do que um sistema consciente. A consciência, ela demanda muito. Você falou um outro ponto aqui, enquanto você estava pensando aqui, cara, numa dor que o líder tem muito grande, é uma dor que eu vivo aqui no G4, principalmente quando você começa a ter um número grande de liderados. Quando você tem uma empresa pequena, ou um time pequeno, você consegue estar muito mais presente nas decisões do dia a dia que são tomadas, né? E ali garantir que essas decisões minimamente sejam tomadas da forma que você acredita que são as melhores formas. E isso, acho que, cara, qualquer empresário que está fundando uma empresa passa por isso. Quando o negócio começa a crescer, você precisa que as pessoas sejam capazes de tomar boas decisões sem que você participe dessas decisões, né? Então, acho que é um grande desafio de todo líder é conseguir dar insumos, principalmente quando o objetivo que é aqui no G4, por exemplo, o meu objetivo é com que o meu analista um dia se torne diretor. Então, eu quero que ele que ele tenha a oportunidade de crescer aqui, de se desenvolver intelectualmente, se desenvolver tecnicamente, para que ele alcance o cargo mais alto da empresa ao longo do tempo. E aí a gente tem um desafio muito grande de treinar essas pessoas, né? A gente tem que treinar essas pessoas, garantir que elas estão tomando boas decisões, para que no fim do dia a gente entregue o resultado alinhado e elas consigam ter sucesso na corporação. E essa etapa de você passar de ser o decisor para que o time consiga decidir tão bem quanto você, ou eventualmente até melhor, porque eles têm outras capacidades técnicas que você talvez não tenha, você precisa fazer com que minimamente as pessoas olhem para as mesmas coisas que você. Você estava falando muito das decisões automáticas e tipo, putz, isso daqui é uma caneta ou é uma pena, né? E aí, às vezes, o líder não deixa o liderado tomar a decisão porque ele já viu que é uma pena e o liderado vai falar que é uma caneta. E o que eu quero dizer com... E não necessariamente isso vai acontecer de fato. Mas o que eu quero dizer com isso? Como é que a gente consegue garantir que exista minimamente um alinhamento de tomada de decisão? Então você, por exemplo, como cirurgião, provavelmente você teve ali algumas pessoas que operavam junto com você, que fazem parte da sua equipe. Como que você alimenta essas pessoas das decisões que você tomaria para que no momento de pressão ou de uma eventual crise, elas consigam tomar essas boas decisões? Fantástica. Fantástica a sua pergunta, inclusive porque isso correlaciona muito com como acontece com o nosso corpo, né? O nosso cérebro... Vamos pegar esse exemplo da empresa que você deu e passar para o nosso corpo. Uhum. O nosso corpo faz exatamente isso, ele precisa delegar. Então, o que o corpo faz? Se ele mantivesse tudo na consciência, e vamos comparar o diretor ou, né, o CEO como a pessoa que seria a consciência, né? Vamos juntar CEO ou talvez o diretor aí de operações, ele seria aí o nosso córtex, o sistema tálamo cortical, que seria a nossa consciência. O que um CEO, COO e o diretor eles precisam? Cara, eles gastam muito, o tempo deles é caro, o almoço deles tem que ser no diário com uma Perrier,
a comida deles é cara, o hotel que eles vão ficar é caro pra você levar pra cima e pra baixo, porque os caras já estão no nível da vida e falam, cara, pô, vou trazer o CEO de uma empresa tal, putz, o cara vai querer ficar não sei o quê e vem de primeira classe. Estou fazendo uma analogia só pra gente entender que ele é gastão, tá? Então, uma reunião de CEO, CFO, etc., pô, vai demandar muita energia da empresa. Energia em termos de gasto, em termos de tempo desses caras, né? O timesheet deles, tudo. A gente não vai conseguir fazer reunião com eles o tempo todo, senão a empresa também não anda. E o que a gente vai precisar fazer? Passar muitas decisões desses para o time mais de baixo. Isso acontece no nosso cérebro. A gente precisa passar decisões conscientes para o time mais de baixo. Então, imagina você está aprendendo a dirigir. Pô, primeira vez eu aprendi a dirigir, caramba, solta o freio de mão. Vai soltando aqui a embreagem, acelerando. Hoje em dia nem tem carro mais, né, quase mecânico. Então, putz, acelera aqui, solta o freio, põe no D aqui, vai dirigindo, presta atenção, vê o retrovisor, vê se os retrovisores estão na sua altura, tal, sai andando com o carro, dá a seta. E você precisa ficar pensando nisso o tempo todo. Até o momento que aí, algumas vezes que você faz essa repetição, teu cérebro aprende muito rápido e fala assim, já posso delegar. E aí você faz como você faz, liga o sonzinho lá, vai amarrar o cabelo, clipe segurando na boca, olha no retrovisor, já vai falando, conversando. Você delegou tudo para automático, tua consciência tá em outro lugar. Total. E isso acontece com o CEO, o CFO. Ele delegou para o time, ele tá buscando novos projetos, novos negócios. Então acontece da mesma forma no cérebro. Então, como a gente garantir que um time mais júnior chegue a uma senioridade de tomar decisões bacanas? Primeiro, eu acho que essa é uma construção cognitiva no júnior. Ela não é uma construção só técnica. Você usou o termo técnico. Eu não acho que ela é só técnica, ela é técnico-cognitiva. Porque se você pegar uma pessoa, por exemplo, que está no time júnior, e essa pessoa come mal, dorme mal, não tem bons hábitos, a pessoa está sempre numa privação de sono desgraçada, é uma pessoa que ela tem 1000 problemas familiares. Muitas vezes ela chega aqui e você fala, a pessoa não aprende. No dia seguinte ela vai cometer o mesmo erro. E no outro dia o mesmo erro. Então, é uma habilidade também cognitiva. O que essas pessoas têm que fazer? Elas têm que ter uma observação, né, do que ela aprende como mundo, e aí tem que ser o que a gente chama de aprendizado, que é uma das coisas mais bonitas da cabeça, principalmente do Homo sapiens, né? Então, o aprendizado, tem muitos tipos de aprendizado, muitas formas com que a gente aprende, mas exigem degraus para a gente aprender. A primeira coisa que a gente precisa para aprender é manter a atenção. Então, tem pessoas que não conseguem nem prestar atenção. Né? Então, se eu vou te ensinar como faz para você desenhar com essa caneta, com uma ponta de 0,4, eu vou falar, com essa caneta você não pode apoiar muita força, você tem que desenhar assim. Só que, enquanto eu estou falando, pode ser que você comece no mundo da lua, você não vai aprender. Então, você precisa manter a atenção. Existem várias maneiras de você manter a atenção. Além de você manter a atenção passiva, tipo assim, eu estou só te olhando. Eu não tô fazendo nada. Você vai me contando alguma coisa, eu tô só te olhando. Cara, eu não tô me envolvendo com a sua atividade. Eu tô só olhando de uma forma passiva. Qual é a melhor forma de aprender? Eu olho o que você tá fazendo. E eu ou imito o que você tá fazendo, ou imagino o que você tá fazendo, ou imagino como eu vou fazer o que você tá fazendo. Então eu tenho que me colocar com uma forma ativa. Ou eu acabo de ouvir você falando, vou e conta pra outra pessoa. Olha o que eu acabei de aprender com a Thay. Então eu me envolvo de uma forma ativa. E para finalizar, a gente tem que fazer a consolidação desse aprendizado. E a consolidação desse aprendizado depende de uma boa alimentação, depende de você ter bons neurotransmissores, depende de você dormir, ter o sono deep, um bom sono REM, e depende de feedbacks. Você precisa... Aí eu pego o que eu aprendi com a Thay, vou aplicar o que eu aprendi com ela. E eu tenho feedback deliberado, né? Isso eu chamo de prática deliberada. É uma forma de eu ver realmente se eu estou fazendo certo, se eu aprendi. Então, o movimento de você ter feedbacks da sua prática, ele é importantíssimo após a consolidação para a correção de rota. E poucas pessoas fazem isso na prática profissional. Né? Poucas pessoas realmente veem o que elas estão fazendo, se está certo. Até porque as pessoas elas têm medo de errar. E as pessoas querem esconder embaixo do tapete o erro. Total. Então, ela não quer fazer a prática deliberada. E para o gestor é horrível dar feedback negativo, né? As pessoas às vezes acham assim, putz, o líder gosta de criticar, Cara, dar feedback negativo é péssimo, porque... Assim, acredito que 99% dos líderes têm total interesse que os seus liderados tenham sucesso. Porque, eu tô ensinando esse cara, ele é meu pupilo, meu mentorado, é alguém que eu tô ali treinando, é meu parceiro de trabalho, tá comigo na luta. Eu quero que esse cara evolua, eu quero que ele se dê bem. Então, toda vez que eu dou um feedback negativo, focando em fazer com que ele evolua, eu crio uma... É incômodo eu falar para uma pessoa que eu gosto, que eu quero que cresça, que ela não fez algo legal. Não acho, eu não concordo. Você não tem essa dificuldade? Não, hoje, antes de vir aqui, eu acabei de demitir uma pessoa que era o cargo mais alto da nossa empresa.
E aí não te deu desconforto. A minha namorada aqui falou assim, você tá nervoso? Eu falei, nem um pouco. Eu acho que você tem que ser sincero, tanto com a pessoa, quanto com a tua trajetória. A partir do momento que você é bem resolvido com isso, tipo assim, cara, eu entendo o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso para minha empresa, e eu sei que essa pessoa também não tá no melhor lugar para ela. Então, assim, para ela vai ser bom, para mim vai ser bom. Pode ser que para ela, no momento, seja uma coisa muito ruim. Mas que daqui a pouco, essa pessoa, talvez por esse acontecimento, passe a enxergar coisas que ela não enxergava antes. Então, assim, as porradas da vida, muitas vezes, as nossas dores são as propulsoras da nossa transformação. Se você não tiver dor, se você não tiver estresse, você não vai se transformar. Então, qual é o meu compromisso? Quando eu vejo isso, eu falo assim, cara, se eu não falar, eu tô sendo conivente com a não evolução dessa pessoa. Não, eu concordo 100% com você. Eu acho que por isso que aqui a gente tem, inclusive, um valor nosso que é jogamos o jogo abertamente. A gente tem sessão de feedback, eu dou feedbacks negativos, mas isso não me propicia nenhum prazer. É porque quem tá numa situação de liderado, às vezes olha pro líder e fala, cara, o cara gosta de falar, gosta de criticar, o líder tá aqui pra... Não, a gente tem um compromisso com a evolução desse cara e com a entrega do resultado. Precisa entregar resultado lá na ponta e também garantir que você vai conseguir ter as oportunidades certas para você evoluir. Porque para mim interessa que você evolua. Você evoluindo, a gente vai conseguir entregar resultados melhores, mais rápido, e eu vou poder olhar para outras coisas também que hoje eu não estou dando conta. Mas o que eu digo é que... Entendi o ponto, prazer, assim, você ficar... existe não é algo confortável. Concordo. Você trazer para a pessoa um ponto de erro daquela pessoa não é confortável, sabe? Eu acho que a gente não é robô, né? A gente se envolve com a história da pessoa. Se envolve com a emoção da pessoa. Total. Então, claro que você... isso chama até, né? Você ter uma compaixão. Você se colocar na pele do outro e ter compaixão pelo outro. Sim. Então, isso vai... Ninguém quer fazer mal. A não ser que seja um psicopata, você não quer fazer mal para a vida de uma outra pessoa. Mas eu encaro muito mais pelo lado positivo, no sentido de, cara, se eu for conivente, essa pessoa não vai continuar cumprindo isso. Não vai ter visibilidade também. E ela não vai crescer. E eu não vou fazer o meu papel de educar. Muitas vezes, eu acho que já faz um bom tempo que eu estou na área de educação mesmo. Educação da parte de consciência, educação técnica, educação na parte de medicina, e ter o curso para médico, curso para todos os tipos de público. Então, eu assumi um compromisso com a educação e com a evolução. O meu lema é melhores do que amanhã estamos melhores do que hoje, né? Melhores do que ontem e piores do que amanhã. Então, a ideia é você, talvez, né? Quando eu vou fazer esse tipo de feedback, eu falo, cara, eu queria ter ouvido algum feedback. Eu gosto de ouvir feedback. Quando a gente começou a conversar aqui, você começou a dar ideia, você falou, não, mas eu não quero dar pra... Eu gosto. Pode falar tudo que for de crítica. E uma das coisas que eu mais me preocupo é quando as pessoas querem falar para agradar. Isso acontece muito. E aí Principalmente quando você tá em liderança, você fica meio cego porque as pessoas só querem te agradar. Então, aí eu falo, cara, não fala para me agradar. Por favor, dê o seu feedback verdadeiro. Não fala para me agradar, porque isso tá me prejudicando. Então, assim, eu tenho uma relação com isso bem tranquila em relação a feedbacks, mas eu concordo com você que é uma coisa, tipo... É uma coisa, às vezes, né, até maçante, e principalmente se a empresa... É uma empresa familiar, né? Uma empresa no sentido, né? Uma empresa... A gente que trabalha em empresas, né? São empresas de 20 funcionários, 25, 30 funcionários, são empresas que são familiares. Você sabe a história de todo mundo ali. Sim. Então, você tem uma proximidade. É diferente de uma empresa que vai para o RH e a pessoa vai ter uma notícia dessa pelo RH que você nem sabe quem é. Não tem vínculo nenhum. Então, sim, eu sofro com isso. Não é uma coisa fácil, mas acho que de tanto... Como eu sempre fui de empresas menores, né? De empresas até 20 funcionários, eu aprendi a lidar com isso de uma maneira onde eu tento ter o meu compromisso com a evolução daquela pessoa, mesmo sabendo que muitas vezes aquela pessoa vai ficar brava comigo. E do ponto de vista científico, do nosso cérebro, o feedback negativo, ele funciona? Ele gera valor para a pessoa, de fato? Isso vai depender muito da pessoa, né? Até a forma de dar feedback, porque o trauma não é o estímulo que você faz para uma pessoa, é como a pessoa vai digerir aquele estímulo. Então, o mesmo trauma para 2 irmãos gêmeos idênticos, o mesmo trauma de separação dos pais, para um pode ser um motivo de ele falar, cara, eu vou ter que emancipar e correr atrás do meu, e o outro fica numa depressão porque perdeu a constituição familiar. Então, o trauma ele é muito mais sobre a sua interpretação sobre o fato do que sobre o fato em si. Então, assim, tem pessoas, e eu acabo tento, né, ter o feeling, não é sempre que a gente acerta, eu tento ter o feeling do momento que a pessoa precisa ouvir feedback. E às vezes eu sei que a pessoa não está pronta para ouvir um feedback negativo. E até a intensidade do feedback. Eu acho que a maioria das vezes que eu errei, e erro muito como gestor, é de dar um feedback mais pesado do que aquela pessoa
podia ouvir naquele momento. Então, assim, o que eu tento entender é, esse feedback, essa pessoa está pronta para um feedback desse. E tem pessoas que eu falo assim, ó, eu identifiquei uma coisa aqui, eu não vou te falar na totalidade agora, eu quero só te dar um briefing aqui e me lembra que uma vez eu vou te falar a totalidade da minha percepção sobre essa situação. Então, eu sei que eu tenho a mais para falar, mas eu não vou falar mais que talvez não há momento daquela pessoa ouvir aquilo. Então, assim, eu acho que talvez para o gestor tentar ter esse feeling de quem tem um pouco mais de resiliência para ouvir o sincericídio e aquela pessoa que é o mais sensível. E isso está acontecendo, inclusive, com as gerações. Agora a gente contrata pessoas entre 20 e 30, é completamente diferente do que da minha geração. E até o jeito de eu dar feedback mudou completamente. Se eu desse feedback que eu dou para a galera, que era uma galera mais antiga da minha empresa, eu com certeza ia perder muita gente no sentido da pessoa não quer aquilo para a vida, não quer aquele feedback. É uma evolução até mais lenta, né? Total. Uma coisa muito curiosa que você me lembrou, eu tava falando, eu falei que eu lutei karatê, parei muito tempo de lutar, fiquei um tempão, né, afastado, e depois de um tempo eu voltei. Quando eu voltei, eu perguntei para as pessoas, né, na academia como é que estavam, aquelas pessoas do campeonato, tal, como é que é o teste de faixa. Tudo mudou para mais leve. Até o teste da faixa mudou para mais leve. Então, tudo que era uma coisa muito mais estressante, muito mais pesada, muito mais levava quase o cara à morte, hoje mudou para mais leve. Então, assim, é uma mudança boa? Não sei, mas é uma mudança cultural que a gente tem que se adaptar. E isso é inteligência. A inteligência é a nossa capacidade de usar todas as informações e se adaptar para a gente ter uma vida um pouco mais certeira para aquele momento. Então, a gente tem que ter a inteligência, né? O gestor tem que ter a inteligência de se adaptar. Uma pessoa que tem uma capacidade de ouvir um feedback mais sincericídio e uma pessoa que tem que ouvir o feedback... Você pode dar um feedback negativo elogiando, né? Olha, isso que você fez está perfeito, está muito legal, gostei muito, você aprendeu tudo que eu falei sobre a caneta. Nesse pontinho aqui, talvez a gente podia ter modificado um pouco. A gente chama de feedback sanduíche. Por que sanduíche? Porque você vai no bom e no ruim. Você faz uma junção ali para não... O bate-a-sopra. É o bate-a-sopra. Eu não gosto tanto de dar esse feedback, porque assim, eu particularmente acho que as pessoas ficam um pouco confusas às vezes, né? Não sei se isso é positivo ou negativo. Então, comigo funciona muito o literal. Olha, isso aqui, cara, hoje a gente vai conversar aqui de questões que precisam ser melhoradas. Essas aqui são as questões, tem esse ponto, o que você pode fazer aqui, para mim funciona melhor, mas eu entendo que é algo completamente subjetivo nesse sentido. E se a gente pensar até lá atrás, né, quando a gente olha, estava vendo recentemente, eu não sei se isso está correto, você pode me corrigir aqui com muita tranquilidade, que as pessoas que durante a infância é que a gente consegue trabalhar o controle de impulsos, por exemplo. E aí isso tem muito a ver com a nossa capacidade de resiliência. Então aquelas crianças que tem aquele teste de marshmallow que ficou famoso, né? Então de delay gratification, de você esperar para uma gratificação do longo prazo, e a pessoa que precisa da gratificação do curto prazo. E que, basicamente, as pessoas que tinham mais dificuldade de segurar aquele impulso, elas acabavam sendo mais propensas ao crime. Sim. E a coisas nesse sentido, né? Então, acho que todas as pessoas já vêm com alguma história muito longa, da qual eu e você não conhecemos, e aí a gente pode ir na sutileza entendendo o que vai fazer mais sentido para aquela pessoa, ou não vai fazer tanto sentido para aquela pessoa. E quando eu perguntei do feedback em si, é tipo, cara... Se a gente quer, de fato, você que estuda neurociência, trabalhar para trazer um comportamento específico daquela pessoa, e aí que eu estou falando do nível do liderado mais que tem questões comportamentais, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Eu lembro que, há 1000 anos atrás eu estudei que o feedback positivo acabava gerando mais resultados do que... Reforço positivo gerava mais resultados do que punição. Não sei se tem algum tipo de verdade nessas falas. Na verdade, tem muita gente, né? Tem um cara que escreveu um livro sobre punição, é bem interessante, e a conclusão do cara é que a punição a desonestidade, eu não lembro o título exato, mas é um livro bem interessante de neurociência, que ele fala um pouco sobre honestidade. Uhum. E nesse livro ele fala um pouco dessa questão da punição, e no estudo que ele mostra lá no livro, ele diz que a punição, o excesso de punição não controlou, né, muito crime, não controlou. Entra aquela questão moral, né?
Eu não tenho uma opinião formada exato para quem serve a punição. Eu não acho que a punição, né, do ponto de vista, né, não estamos falando punição física, estamos falando punição Sim. de multa, punição Sim. de multa se você não veste o cinto, punição de multa de velocidade. Eu não acho que a punição é algo desprezível. Eu não acho. Eu vi esse estudo, eu entendo, eles mostraram esse estudo, mas, ao meu ver, eu acho que tem formas e formas da gente analisar a punição. É claro que, né, não só a punição, mas você fazer estímulos positivos, aquela história, a velha história das janelas lá, né, de Nova York, que se você consertar a janela, só de o fato de consertar a janela, você já fez uma implementação positiva e tal. Então, assim, eu acho que tem espaço, muito espaço para a gente atuar num ponto de vista não só baseado na punição. Mas eu sou um pouco cético no sentido de inutilizar a punição. Não acho, porque eu acho que sempre funcionou desde quando a humanidade é a humanidade. E quando começou a Mesopotâmia, a gente vê que a punição, né, começou lá como o Hammurabi, né, o Código de Hammurabi, e a gente vê que, obviamente, né, não sou a favor do olho por olho, mas a gente vê que desde lá funcionava. Né? Principalmente depende muito do nível de consciência que estão as pessoas. E, inclusive, por isso mesmo que eu estou presente para você aqui, que é justamente o tópico do meu livro, que são os 7 níveis de consciência. Que legal. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você está... Muito obrigada, viu? Imagina, depois eu quero seu feedback. Não, vou dar meu feedback verdadeiro, certeiro. Esse nu e cru que você gosta. Pode deixar. Então, assim, quando você pensa no nível de consciência, se a gente pensa assim, que a consciência é como se fosse o número de informação integrada. Vou imaginar que a gente está falando do automatismo, né? O automatismo é uma forma mais simples da gente gerar informação. É como se fosse uma forma que a gente chama de feed forward. Cada informação, cada neurônio vai codificando uma informação, essa informação vai passando para o outro como se fosse um bimodal, como se fosse uma inteligência artificial. Sim, não, aí estimula o outro, sim, não, tá suprimido, não suprimido, e você vai tendo uma comunicação em linha. Isso seria uma comunicação mais automática, ela é rápida. A consciência, ela funcionaria como se fosse um circuito mais complexo. Como se cada neurônio tivesse conectado entre si e eles podem mandar informações tanto feed forward, quanto feedback, quanto informações entre um e outro. Então, uma rede muito complexa. Ela não é só feed forward que vai informação sim, não, sim, não, sim, não. Que ela vai muito rápida. É uma informação de todos conversam entre si. Então, o que acontece? A consciência, ela é a nossa capacidade de ter a subjetividade que nós estamos atrás dessas lentes, que a gente vive. Você está aí, né? Eu sou eu, você é você, você tem a consciência que você é você vê teu braço, é o teu braço. Então, a consciência é você ter informações de que é você que está fazendo isso, você que vive nessa primeira pessoa. E aí, o que seria então o nível de consciência? A minha resposta foi, depende do nível de consciência. Sim. É você ter cada vez mais informações do meio ambiente, onde você consegue, não só do meio ambiente, mas onde você consegue ter uma leitura de interação ambiente interno, e você consegue processar essas informações entre si para que você tome as melhores decisões, para que você tenha as melhores decisões em sociedade, para que você tenha as melhores decisões convivendo com mais pessoas. Então, quanto maior o seu nível de consciência, mais informações você considera nessa trama de consciência que vai fazer a interface entre meio interno e meio externo para você poder tomar as suas atitudes. Então, se eu pego em um lugar onde muitas pessoas têm um nível de consciência muito arrojado, eu não preciso de punição. Então, por exemplo, se você pega... Vou imaginar aqui que a gente O que determina a pessoa? O que faz a pessoa vir a ter um nível de consciência elevado e vir a ter um nível de consciência baixo? Aí são inúmeras coisas, multifatorial, né? É cultural, são estímulos, é você ter, né, a vontade de ter uma consciência... Isso é moldável depois de adulto? Eu posso elevar o meu nível de consciência depois de adulto? É moldável completamente depois de adulto, tudo é moldável, mas claro que assim, se você constrói, principalmente nos primeiros anos de vida, é muito importante com que a gente tenha aí um estímulo importante nos primeiros anos de vida. Naquele momento onde a gente nasce ali com até mais neurônios do que a gente fica na idade adulta, né? Esses neurônios são mais numerosos, mas eles não têm tantas tramas, a trama não está bem feita. Então a gente vai lapidando essas tramas, né? Inclusive colocando valores nos símbolos. O quanto vale uma vida para você? Né? Se você por um acaso não sabe o quanto vale a vida do outro, você mataria por uma coisa muito menor do que o valor, a pessoa que aprendeu um valor para a vida. A nossa mente ela se baseia muito em símbolos, né? O quanto vale, né, aquilo para você? O quanto vale uma pessoa continuar vivendo? Né? Então, o que uma pessoa tem que fazer para você, né, dar um tapa nela? Qual é o valor subjetivo que isso tem para você? Então, esses valores são
inputs que você vai colocando ali durante a infância. Então, na infância é um momento muito crucial da gente implementar esses valores, que são valores muitas vezes que estão solidificados, né, com o que a gente chama de cultura, né? Então, nós temos duas grandes formas de a gente obter informação no cérebro. A primeira delas é genética. Então, o teu cérebro, ele não nasce uma página em branco. Não. Você tem no teu cérebro circuitos que você já nasce, eles já estão ali. Né? Você já consegue chorar, você já tem circuito, o tálamo cortical, você já tem corpo caloso, você já tem todos os seus neurônios, eles já estão numa arquitetura. O que vai mudar é muitas vezes a interação entre eles. Então você não nasce uma folha em branco. Por quê? Porque nós temos uns genes, né? Os genes eles vão dar pra gente a forma com que isso vai acontecer. Nós temos aí 3 bilhões de bases nitrogenadas, que são informações. Nessas bases nitrogenadas, são 3,2 bilhões de bases nitrogenadas dentro do nosso DNA. Então, pensa em ordem de grandeza. Nós temos trilhões de células e dentro de cada uma dessas células, nós temos esse código genético que tem 3,2 bilhões de bases nitrogenadas. Então, se você fosse colocar essas bases nitrogenadas, que são aquelas letrinhas, né? Nosso DNA tem A com T, C com G. Essas letras, elas formam informações. Então, conforme essas letras estão ali no nosso código genético, elas podem produzir tipos de proteínas específicas. E se você colocasse essas letras em livros, você ia precisar de 60 anos lendo o livro, pelo menos você ia precisar de 53 anos lendo 60 livros por ano para você ler todo o seu código genético. Ou seja, tem muita informação ali. Então você já nasce com um molde. E o que vai ser implementado depois? Em geral, você vai implementar cultura, valores, moralidade, você vai implementar esses inputs, né, que são informações, né, de peso de caneta, você vai aprender, vai ter o aprendizado. Então, muitas coisas vão entrar no seu cérebro. Então, nós temos, em resumo, uma formação genética, mais uma formação cultural que a gente pode chamar de memes. Então, são genes e memes. Os memes são unidades da cultura. Os genes são unidades aí do nosso código genético. Então, nós temos um mix. Para a gente se formar, nós temos um mix entre cultura e genética. E a gente vai formar esse mix. Então, você é uma mistura dos seus genes mais os memes que estão aí impostos, né? Então, existe uma diferença quando que a gente pode ampliar esse nível de consciência. Imagine que você está, né, num lugar onde todos tiveram acesso a uma boa educação, né? E a boa educação, a gente está falando de... não é só a escola, né? Familiar. É educação familiar, é você ter valores, é você ter amor, né? É você não ter trauma de infância. Porque o trauma na infância, muitas vezes, você vai quase fazer um destino ali daquela pessoa. Claro que trauma, mais uma vez, é o que eu falei, como interpreta, né? Não é o que acontece. Porque todo mundo tem algum trauminha, né? A gente é meio todo mundo tá cheio de trauma, não... mas depende do tipo de trauma. Por exemplo, é muito raro você ver uma pessoa que... Uma mulher com 20 anos que sofreu algum abuso na infância não ter alguma exacerbação na vida adulta. Sim, é muito raro. Sim. Sempre vai ter exacerbação de alguma forma, né? Então, e é muito nisso, né? Eu opero muitas pacientes que muitas vezes eu vejo e falo, cara, tem alguma coisa que não tá certa, assim, né? Nessa pessoa, sabe? Tem alguma coisa mal resolvida. E eu converso com muitas pacientes, né? A gente acaba entrando numa relação ali quase, né, psicoterapêutica, porque a gente acaba construindo uma relação muitas vezes de 1, 2 anos ali. Então, eu percebo que depende do que aconteceu na infância, muitas vezes você tem ali quase um pré-determinismo, né? Não é pré-determinismo porque muita gente consegue, né, modificar, superar. Mas, enfim, você consegue modificar o teu nível de consciência. Então, isso está na infância? Sim. Mas está também na vida adulta. Então, não é só na infância, não é só na vida adulta, é multifatorial, a gente consegue modificar. Então, só para pegar o exemplo do que você falou entre punição e não punição. Se você pegar um lugar onde, imagina um lugar idealizado, aí que você pega, sei lá, um hotel que tenha 40 pessoas, e essas 40 pessoas todas receberam uma melhor educação, todas receberam a melhor universidade, melhor colégio, os melhores estímulos, foram criados uma família amorosa, onde a figura do pai, da mãe, onde a figura de todo mundo contribuiu, tinha a avó, tinha carinho de todo mundo, ela aprendeu todos os valores morais, ela aprendeu educação, ela aprendeu em lugares que tem que respeitar o próximo, que o espaço peripessoal de cada um deve ser respeitado, inclusive isso tem diferenças transculturais. Então, o espaço né, que a gente chama de espaço peripessoal, que é o espaço que eu me sinto cômodo dentro do meu espaço, é diferente de cada cultura. Sim. Um japonês, por exemplo, se você se aproximar tanto dele, é diferente do que um brasileiro que chega e abraça. Então, tudo isso conta para que você tenha um certo tipo de educação. A gente pega um hotel com pessoas que estão altamente educadas, 40 pessoas, e a gente pega
o mesmo hotel, 40 pessoas que foram deixadas na selvageria, né? Não tiveram pai, não tiveram mãe, foram criadas de uma forma completamente soltas mesmo na sociedade, né? E foram criadas, vamos imaginar, na rua. Uhum. Então, você pega, provavelmente, se você quiser entrar com um estímulo e de talvez um estímulo positivo, elas vão encarar de formas diferentes. Porque uma talvez considere e fale assim, cara, eu dou valor para isso, esse estímulo positivo para mim importa. E outras talvez eu não dou tanto valor para isso, porque esse estímulo positivo para mim não é importante. Uhum. Então, assim, é muito difícil você falar, putz, o que realmente serve numa sociedade? Porque depende muito, né, de quem vai receber aquele estímulo. Total. Então, o que eu acredito em nível de consciência é realmente... Aqui eu coloco 7 níveis de consciência, mas esses níveis de consciência são os níveis que as pessoas vivem para. Tem pessoas que vivem no nível de consciência realmente para sobreviver. Então essas pessoas... Quais são os 7 níveis de consciência? O primeiro é o nível de sobrevivência, né? Você realmente vive para sobreviver. Você não se importa com outras coisas. Então, por exemplo, se você está lutando contra... Você está andando na rua e de repente você é assaltado. Naquele momento você não pensa... nem no boleto que você tem que pagar, nem você pensa que está passando alguém atraente do outro lado da rua, nem você pensa que vai chegar em casa e encontrar seu marido e era uma noite legal que você estava a fim de ir para um jantar com ele. Uhum. Você está pensando em sobreviver. Uhum. Então, quando você está no nível de sobrevivência, e eu estou falando aqui num evento agudo, mas isso pode ser crônico. Isso pode ser essa pessoa que mora na rua e não tem o que comer. Isso pode ser crônico. Que vive para sobreviver. Que vive para sobreviver. Então, esse é o primeiro nível de consciência e que está espalhado em muitos indivíduos. A gente compartilha isso com muitos outros seres vivos. O segundo nível de consciência é o nível reprodutivo, né? Você, uma vez que você atingiu o nível de sobrevivência, você vai se reproduzir. E nos seres humanos, a gente coloca também um pouco dos prazeres nesse nível. Então, é aquela pessoa que ganha dinheiro e ela só se preocupa em entretenimento. Ela quer gastar na balada, ela quer viajar, ela quer ir pro camarote. E que também não tem nada de errado, mas só querer isso que é errado. Sim. E o próximo nível é o terceiro nível, que é o nível do poder, né? Você começa a conquistar o seu lugar no mercado. Você começa a ser reconhecido, você começa a ver que o teu trabalho faz diferença e algumas pessoas ficam só nesse nível e acabam, né, dedicando a vida para ter cada vez mais poder, cada vez mais grana, cada vez mais reconhecimento, e acabam não passando para os próximos níveis. O próximo nível seria o nível da compaixão, o nível da comunhão mesmo, né, entre as pessoas, né, o nível do amor, o nível de você entender que uma vez que você atingiu as suas necessidades básicas, você pode cuidar de alguém. É um nível, por exemplo, que quando você tem um filho, isso desperta muito, né, nas pessoas, Sim. de uma certa forma natural. Aí o próximo nível que seria após esse, né, o nível que eu me baseei, foi o nível da comunicação, onde você consegue ter uma clareza muitas vezes do que é a sua missão, uma clareza celular do que acontece no teu corpo, uma clareza na sociedade, qual é o teu espaço, aonde você tem que agir, aonde não tem que agir, aquele lance que você falou, eu tenho aqui que dar um feedback negativo, se você tem clareza na comunicação, você não tem medo de comunicar. Então, é esse nível de consciência que seria um nível de consciência além do amor. Você quer o bem da pessoa, você já identificou isso e você tem a clareza de como comunicar isso. Legal. E aí, para finalizar, tem o nível intelectual, que é quando você une tudo isso e você tem uma noção de que você está fazendo isso de uma forma deliberada. Uhum. E o próximo nível de consciência é o nível da união de tudo, que aí já é um nível de superconsciência, que já é um nível já meditativo, é um nível onde você se conecta com a sua essência. Aí, nesse momento, nessa última degrau da consciência, você já não está mais falando de ações. Você está falando de ser, onde você sente qual que é a tua essência. Qual que é a TAI? O que acontece na TAI que existe desde a sua infância, 4 anos de idade, 5 anos de idade e existe até agora? O que tem em você que te dá essa noção de continuidade, que é você mesmo que estava ali com 4, 5 anos de idade, que você mesmo que estava ali dando comida para um cachorro que você lembra o dia, e é a mesma TAI hoje que você vai e fala com o teu time e dá um feedback negativo. O que tem que te dar essa noção de continuidade? Uhum. É a sua consciência, a sua essência. Uhum. Então, quando você busca essa sua essência, e geralmente você encontra ela em estados meditativos, em estados, né, que a gente chama de integração de consciência, você tem a noção exatamente quem é você e o que vai continuar. E aí eu falo isso no último capítulo, se existe alguma continuidade disso ou não. Aí você não vai me contar, né? Nem pra vocês vão ter que comprar o livro pra descobrir. Não vou dar spoiler aqui. Aí já foi um ótimo CTA, mas muito bom, cara. Pensando em quem tá escutando a gente, eu acho que eu queria explorar alguns pontos que a gente não falou tanto aqui, mas que são os pontos mais práticos do nosso dia a dia, assim. Então, cara, o que eu preciso fazer como pessoa para conseguir disponibilizar a minha mente
no meu momento de trabalho ou no meu momento familiar, para realmente estar ali exercendo plenamente as minhas faculdades cognitivas na alta performance? Como é que eu preciso compor o meu dia para que eu consiga fazer isso da melhor maneira possível para mim? Tá, vamos começar pelo básico e depois eu vou falar o mais avançado. Tá? O básico é o que todo mundo já sabe, né? É o cara crachá. Precisa dormir bem, comer bem. Dormir bem é o quê? Dormir bem é você pelo menos ter aí entre 6 a 8 horas de sono, mas aí Tá. vamos aprofundar um pouco nessa definição. É você ter um bom sono deep, e aí um bom sono deep vai variar de pessoa para pessoa, entre 2 a 3 horas, e você tem fases do sono. O sono não é simplesmente você fechar os olhos e, nossa, achar que eu tô dormindo. Existe uma arquitetura. O sono, ele é um estado, assim como o estado de vigília. Né? Você tem coisas que acontecem no teu cérebro durante o sono. Então você tem fases do sono, onde você tem fases mais superficiais, que o teu cérebro corta um pouco a consciência e você começa a descansar. O sono profundo, que é onde você tem a menor ação ali né, cerebral e etc. E depois você tem um sono REM, onde você começa a ter ligações de ilhas de consciência. E o sono REM é onde você sonha e onde você tem a menor quantidade de noradrenalina circulando. Porque no sono REM, chama-se Rapid Eye Movement, os seus olhos ficam com movimentos rápidos, você liga ilhas de consciência, ou seja, você consegue ter experiência de que você está ali, são sonos que você mais sonha, e você desliga toda a musculatura. Então, nesse momento, você consegue sonhar que você está fazendo uma ação, que você está correndo de alguém, que você está fugindo de uma explosão, e você não sai correndo, porque você está desligado. Então, o teu cérebro está processando informações, organizando informações, enquanto o teu corpo está todo desligado. Então, naquele momento, se você desperta nesse momento, você sabe que você estava... Nossa, eu estava correndo, explodiu, eu estava com fulano de tal. Então, você tem um pouco da consciência, ao mesmo tempo você está integrando informação. Ao mesmo tempo você está solidificando informação. Ao mesmo tempo você está limpando metabolicamente o cérebro. Então, não só ter essas 6, 8 horas de sono, como você tem que ter uma arquitetura do sono decente nessas 6, 8 horas. E qual que seria a composição perfeita? Perguntando isso porque muita gente hoje em dia tem o Apple Watch, tem aqueles... o Oura Ring. O Oura Ring. E qual que seria a composição ideal, assim, de tempo? Vai depender muito do seu padrão. O meu padrão, por exemplo, se eu tenho 1h10, 1h20 de sono REM, para mim é ótimo. Essa noite passada eu tive 30 minutos de REM, foi um péssimo, entendeu? Então, isso é muito ruim. Se eu ficar com 3 dias, 30 minutos de REM, aí eu começo a sentir bastante na rotina. Então, o que eu tenho que fazer com isso, né? Você tem que ter dicas de como aumentar teu sono REM, dicas de como você... Por exemplo, eu sei porque eu tive um sono REM ruim. Porque eu fiz um dia cafeína off, eu fiz um evento gigante aí no final de semana, dei 6 palestras na sequência, fiquei praticamente 20 horas no evento. E eu que era o anfitrião do evento, então eu fiquei lá o tempo todo. Então eu fiz cafeína on os 2 dias. Na segunda-feira, que foi o feriado, eu decidi fazer cafeína off. E eu fiquei off total de cafeína, deu crash. Eu dormi muito bem. Eu tive 1h30 de REM de segunda para terça. E terça-feira, precisava render muito, cafeína on. E eu talvez exagerei um pouco na dose, né, da cafeína on. E como eu fiz um day off, a cafeína bateu e quando eu fui dormir, eu ainda provavelmente estava com cafeína circulante. Então, chegou eu dormi um pouco mais tarde. A cafeína, então, é uma coisa que bagunça essa arquitetura. O meu sono REM modifica em 10 a 15% conforme a dose de cafeína que eu uso. E aí, o que acontece? Eu fui dormir um pouco mais tarde, né? Eu fui dormir meia-noite. E aí, o sono REM, geralmente, ele vem no final da noite. Ele vem no começo da manhã, quase quando você está acordando. A maior parte do sono REM, né? Porque os sonos vão vindo em fase. A maior parte do sono REM tá na parte final da manhã. E como eu comecei a dormir depois, e eu acordei cedo, eu comi o meu sono REM. Então, o que acontece com isso? Se eu tivesse, por exemplo, imagina que eu fosse um snowboarder profissional e tô fazendo um novo truque. Provavelmente, nessa noite com sono REM ruim, eu não ia consolidar aquele aprendizado daquela manobra. E eu ia amanhã, ou hoje, né, no caso. Isso é um ponto legal. Então, quer dizer que durante o sono REM, você consolida um aprendizado também. Você consolida muitos aprendizados. Durante o sono profundo e durante o sono REM são as fases principais. No sono REM, você consolida bastante parte motora. Então, por exemplo, eu tive uma cirurgia difícil, né? A habilidade manual, ela exige com que você tenha ali uma propriocepção, né? Eu falo hand balance. Cada nariz, você tem uma noção de força. Você tem um septo mais frágil, um septo mais forte. Então, você vai colocando aquele aprendizado, né, no seu cardápio de possibilidades. Se você tem um sono REM ruim, você não consegue ter esse aprendizado motor tão fino. E se você tem um sono deep ruim, você não consegue ter muito aprendizado do conhecimento. Né? E isso não é estático, tá?
Você pode aprender também no sono REM, né? Os dois servem para consolidação de memória, para você fazer limpeza metabólica. Você tem o sistema linfático, que é como se fosse a linfa do cérebro, banhando todo o cérebro, todo o arcabouço do cérebro durante o sono, para a gente limpar os lixos metabólicos. Então, durante o sono, a gente tem fases muito importantes metabólicas para que você renda durante o dia. Se uma pessoa dorme mal, não tem a menor possibilidade dela performar bem. Isso que você está falando aqui do sono... Então, o sono REM, ele traria essa consolidação principalmente de aprendizados motores mais finos e o sono DEEP principalmente, não só, mas principalmente dos aprendizados intelectuais. Mas aí a gente também tá falando assim, não só isso, né? Não só isso. O sono REM, ele é muito importante para muitas coisas. Inclusive para você organizar as ideias, para você sonhar. E o sonho, aí a gente abre um leque sonho, gigante. Tem muita gente que não sonha. Ou que não lembra. Na verdade que sonha. não lembra. Tem alguma relação, você lembrar ou não do sonho? Alguma coisa O momento que você acorda, geralmente. Pode ser que a pessoa que não lembre do sonho, tem vários dos porquês, né? Ou ela tá acordando numa hora que ela não tá sonhando, né? E muitas vezes é treinável, tá? Se você, por exemplo, deixa um caderninho do lado e se força, pensa antes de dormir, cara, preciso lembrar do sonho, e deixa o caderninho do lado ali, acordou, o que você estiver pensando na hora você anota, aí você começa a cada vez mais... Mas tem alguma coisa a ver, tipo, putz, a pessoa que lembra mais do sonho, que tem mais memória do sonho, significa que ela teve um sono REM melhor? Não ou necessariamente, não. Porque às vezes ela desperta durante o sono REM, aí ela vai lembrar mais do que estava sonhando. Entendi. Então, isso é treinável, né? Você lembrar dos sonhos é treinável. E muitas vezes tem alguns suplementos que você pode usar também que ajuda você a lembrar. Por exemplo, se você usa um 5-HTP, se você usa melatonina, né? Você acaba, às vezes, até lembrando. A melatonina, cara, se eu tomo, o meu sonho fica uma loucura. Você tem sono lúcido, às vezes, Não, né? meus sonhos são muito loucos. Eu falo assim, não dá pra tomar melatonina, porque eu sonho muito e são sonhos que me perturbam. Eu acordo falando assim, caraca, que sonho completamente louco que eu vivi, assim, uma coisa super então, forte. Tem suplementos que ajudam isso. A própria a Artemisia, né, vulgaris, né, você estimula mais sonhos vívidos, lúcidos. Então, você tem maneiras de fazer isso. E os nativos americanos, por exemplo, eles consideravam os sonhos uma realidade paralela. Eles acreditavam que os sonhos, muitas vezes, eles eram quase que um preditor de uma realidade que a gente vive. Então, eles tinham até o pegadores de sonho, né? Que eles penduravam nas cabanas e tal. Então, assim, os sonhos, eles são muito importantes, não totalmente explicados simbolicamente né, pela ciência moderna, né? O Carl Jung explicou muito, falava muito sobre os sonhos. Você, na verdade, durante o sono, você tem acesso a informações que estariam no inconsciente, né? Porque você tá ali pensando coisas bizarras. Você, inclusive, se você não sonha à noite, você não sonha na vida. Porque quando você sonha à noite, você se permite... É uma forma que a gente... Uma metáfora, né? Porque quando você sonha à noite, o que é sonhar? É você se permitir viver uma realidade que não existe. Então, sonhar à noite é você construir realidades que não existem, é você pensar em pessoas que não estão com você mais, é você pensar em pessoas que às vezes saíram desse mundo, é você pensar em coisas bizarras que nunca existiram, e muitas vezes isso dá uma criatividade para a vida real. E o que é sonhar na vida real? É você construir uma realidade que ainda não existe. Então, se você não sonha quando você está dormindo, você também não sonha na vida real. E muitas vezes, né, o próprio sonho durante a noite resolve problemas durante o dia. Então, tem muitas pessoas... O cara que ele descreveu o anel benzênico, sabe o que é anel benzênico? Anel fenólico? Não conheço. É aquela estrutura química que é uma estrutura de 6 carbônios. Ah, sim. O cara que descreveu essa estrutura, ele sonhou, e tem uma descrição do cara, desse químico, que ele falou assim, cara, eu sonhei com umas cobras, e uma cobra comia a outra, o rabo da outra, e uma cobra estava inteiramente integrada com a outra, até formar uma figura hexagonal. Acordou no dia seguinte e falou, esse é o anel benzênico. Então, assim, isso acontece com muito. O Albert Einstein fez a teoria da relatividade pensando, né, imaginando. Pô, eu tenho uma estação de trem, um cara tá dentro do trem, eu tenho um outdoor e outro outdoor que liga desse lado, os dois ligam simultâneo. Será que o cara que tá parado na plataforma, que ele vê as luzes chegando exatamente no mesmo momento, porque cada outdoor mandou a luz exatamente no mesmo momento, ele vai ver a luz exatamente igual o cara que está dentro do trem na velocidade da luz indo para aquele lado? O cara que está na velocidade da luz, ele vai ver aquela luz chegando primeiro e essa chegando depois, porque ele está passando para lá. E o Albert Einstein ficou construindo isso na cabeça dele. Então, sonhar, o próprio Salvador Dali, para ter criação, demais, né? Ele dormia com uma chave na mão, você sabe a técnica que ele fazia para ter criatividade? Ele dormia com uma chave na mão e com um prato embaixo. E ele tirava uma soneca. Quando ele caía no sono, ele derrubava a chave no prato, aí ele acordava. E esse mini sonho, que ele não deixava aprofundar,
dava o processo de criação para ele pintar. Então, eu faço essa prática hoje, que eu chamo de Yoga Nidra, que são os sonos, onde você mantém uma soneca e um nível de consciência intacto para você lembrar e ter acesso a essas informações do inconsciente. Então, eu faço isso geralmente durante o meu dia na sauna. Então, se eu opero de manhã e vou atender à tarde, eu não consigo me comunicar direito se eu não faço essa soneca com sonho vívido. Então você faz essa soneca que você não sabe, aquele estado de torpor, que você não sabe se você está acordado ou dormindo, mas você está processando informações e muitas vezes nesse processamento você resolve o problema. E umas pesquisas com rato, já vou parar de responder essa pergunta, se deixar eu falo o tempo inteiro. Não, mas eu adorei. Monólogo. Uma pesquisa com rato muito curiosa, era o seguinte, vamos ensinar para o rato como sai desse labirinto. E aí o rato tinha que aprender ali, né, enquanto ele estava acordado, a descobrir o caminho do labirinto. E eles percebiam que a atividade durante o sono do rato era muito importante para que esses ratos lembrassem dessa resolução no dia seguinte. O rato que eles suprimiam a atividade noturna, do rato reviver isso na cabeça, ele acordava no dia seguinte, ele não sabia como resolver o problema do labirinto. E o rato que ele ficou pensando nisso, sonhou com isso e teve imagens correlacionadas com o que ele fez durante o dia, ele acordava com o problema resolvido. Que legal. Ou seja, você tá com o seu time lá, deu um super feedback negativo para todo mundo lá, né? Tacou-lhe o esporro do seu jeito nu e cru lá na galera. No dia seguinte, um aprendeu e outro não. Por quê? Um dormiu pensando nisso, pensou no problema, não é para dormir, né, no estresse. Ele simplesmente foi ruminando as informações, jogando lixo metabólico para fora, e o outro ficou acordado, foi pra balada. No dia seguinte, claramente um vai saber fazer e outro não. Nos Estados Unidos tem até a expressão que fala disso, né? Deixa eu dormir, let me sleep on that. Tipo, deixa eu dormir em cima disso. Exato, deixa eu dormir em cima do problema. Isso é muito legal. Caraca, que demais. Nossa, trouxe várias informações super importantes. Então, muitas vezes a gente está olhando para o sono único exclusivamente para descansar, o que é fundamentalmente importante. E, de fato, ele tem outras funções super relevantes aqui para que a gente consiga performar intelectualmente melhor. Aí você falou do arroz com feijão, mas o arroz com feijão já pareceu bastante temperado aqui para mim nesse prato. Além do sono, o que mais? Bom, aí uma alimentação, né? O nosso cérebro, como eu falei, gasta muito combustível. E muito combustível, a gente está falando aqui, não é só combustível né, de macronutrientes, glicose ou gordura, né? Que são os principais combustíveis aí que a gente tem de energia, né? Primeiro sempre glicose, depois gordura. Mas a gente usa micronutrientes, a gente usa para poder produzir tanto ATP quanto neurotransmissores, vitaminas do complexo B, todas as vitaminas, minerais, etc. Então, se você não tiver um bom substrato para o cérebro funcionar, por exemplo, muita gente não tem um suporte, por exemplo, de acetilcolina. Acetilcolina é um neurotransmissor, é um dos primeiros, acho que o primeiro neurotransmissor que foi, né, descoberto, e ele serve para a gente manter o foco, manter a atenção, serve para a nossa memória, ele serve para a gente ter contração muscular. E a acetilcolina, muitas vezes, ela é formada com a junção de duas moléculas, a colina e a acetil. Né? A gente tem a acetilcolina, a acetil-CoA e a colina. A acetil-CoA se junta com a colina e forma acetilcolina, que é esse neurotransmissor. A acetilcolina e alcar não é a mesma coisa? Não. L-carnitina é uma molécula que serve para colocar a gordura para dentro da mitocôndria para quebrar a gordura. É uma outra coisa. Nada a ver. É um aminoácido que vai fazer uma outra coisa. Então, a colina, ela é uma molécula que serve para ser o substrato, o tijolo para formar a acetilcolina. E muitas vezes, para formar acetilcolina, a gente tem que juntar acetil-CoA com colina. A acetil-CoA é uma molécula que vem do metabolismo da glicose. A gente quebra a glicose fora do núcleo da célula, dentro da célula, mas no citoplasma, em piruvato, que é uma outra molécula de 3 carbonos. E essa molécula vai ser quebrada em acetil-CoA, que é uma molécula de 2 carbonos. Essa acetil-CoA vai se juntar com a colina para formar acetilcolina. Beleza. Temos a acetilcolina, que é um neurotransmissor. Grava isso. Esquece todo o resto. A acetilcolina é um neurotransmissor que serve para você ter memória, para você ter foco, para você lembrar das coisas. Como a gente forma essa colina? Boa parte dessa colina vem da própria degradação da acetilcolina. Você tem acetilcolina, degradou, usou, volta e resgata a colina para fazer nova acetilcolina. Mas a gente resgata 50%. E os outros 50%? Você tem que comer. Então você pode achar a colina. Comer o quê? Fígado. Você pode achar em salmão, você pode achar, às vezes, um pouco em brócolis. Você pode achar ovo, gema do ovo. E você pode achar em tofu. Só que aí você pega, sei lá, uma pessoa que virou plant-based do dia para noite.
e ela não tem uma alimentação balanceada, vai faltar colina. A pessoa que está decorando muita coisa, que acabou de entrar no trabalho novo e precisa entender todo o processo da empresa, precisa entender tudo o que está acontecendo, né, na gestão da empresa. E, cara, ela precisa decorar tudo de uma hora para outra. Ela entrou num processo novo onde ela é um profissional sênior e ela precisa decorar um monte de coisa. Ela vai precisar de mais suporte, de tudo isso, porque ela vai estar sob estresse, ela precisa decorar tudo de uma hora para outra, ela está usando muita cachola, então ela precisa aumentar o suporte de colina. Uma pessoa que resolveu usar estimulante. Então a pessoa está tomando cafeína todo dia, ou até os estimulantes sintéticos. A pessoa está tomando uma Ritalina, está tomando Venvanse, está tomando anfetamina. Isso é que ela acelera o corpo sem colocar aditivo, sem colocar gasolina, sem colocar neuroprotetor, sem colocar antioxidante. O que vai acontecer com esse carro? Ele vai ter vida curta. Então, se você acelerar muito a máquina, né, um estimulante desse, você bomba o cérebro de noradrenalina, dopamina, alguns desses estimulantes até serotonina. Cara, você vai usando a acetilcolina também, porque você está pensando mais, você está com a sua atividade de metabolismo cerebral bombando, você vai usar mais colina. Então, se você não tiver o básico, que é o suporte cerebral para o organismo, o suporte ali de nutrientes, você não vai conseguir ter uma boa performance. Então, alguns estudos, né, mostrando, por exemplo, quando a gente implementa a suplementação de colina para algumas pessoas. Tem forma de suplementação, colina também? Tem, você pode suplementar como CDP colina, como alfa-GPC, você pode suplementar de diversas, como fosfatidilcolina. Então, você pode suplementar e quando você estuda, né, o grupo controle, você tem um estudo onde você suplementa colina numa galera, não suplementa em outra, e você compara ali, né, quem foi suplementado e quem não foi. A pessoa que foi suplementada tem uma melhor capacidade de memorizar, melhor capacidade de manter atenção e foco. E claro, não é para todo mundo. Né? Mas você precisa olhar para os básicos. Então, isso que a gente está falando é o beabá, é o básico. E a pessoa às vezes vai tomar um Venvanse e poderia ter tomado um suplemento aqui. Tô falando de uma pessoa que não tem TDAH, tá? Tô falando de uma pessoa normal que está usando o Venvanse como um aditivo, sendo que talvez se ela fizesse um uso de um suplemento, ela teria um bom benefício também. Na verdade, quase nunca você vai ver na prática a pessoa tomando Venvanse sem falar que ela tem TDAH. Ela sempre vai se colocar como ela tem, entendeu? Não, mas tem muita gente que eu conheço que não tem, tá? Principalmente aqui no ambiente corporativo. Todo mundo sai toma muito pau. E não então, tem. Assim, em vez de ela tomar o Venvanse, na verdade, ela tinha que tomar muitas outras coisas antes para dar suporte pro corpo. E tomar juízo. É como se fosse... tomar juízo um pouquinho. É como se fosse fazer um bolo e você quisesse colocar cereja antes de fazer o bolo. Entendeu? Não tem como. O Venvanse, ele vai aumentar muito o metabolismo cerebral e você vai aumentar, né, pensamentos, você vai aumentar a antecipação, você vai aumentar a função executiva. Isso vai fazer com que, mais uma vez, o cérebro precisa produzir muito ATP. A produção de ATP, ela é uma produção altamente... ela é uma produção tóxica também. É como se fosse uma usina. E a usina produz um lixo, né? E esse lixo, ele vem como radical livre. Esse radical livre, ele vai ter um efeito de envelhecimento, de lesão, ele vai ter um efeito de lesão de DNA. Então, você precisa proteger esse cérebro também, porque é igual você tá lá numa Maria Fumaça, colocando mais lenha, vai sair mais fumaça, entendeu? Você vai ter lixo metabólico, não tem segredo. Tudo se transforma, nada se cria. Então, você vai ter lixo metabólico. Se você não se programar para você alimentar esse cérebro de uma maneira onde você não envelheça também, você vai ter, né, o ônus e o bônus. Você vai pegar o dinheiro emprestado no banco, mas vem os juros, né? Então, a gente falou aqui da alimentação, principalmente olhando aqui para a acetilcolina. Sim. Seria um grande... Não, foi só um exemplo, acetilcolina. Tem outros? Não, tem 1 trilhão de outros. Dá mais alguns aqui. Ácidos graxos poliinsaturados, vulgo ômega 3, por exemplo. O ômega 3, de fato, ele tem, porque, assim, a pessoa que toma ômega 3, ela tem alguma percepção de que está tendo algum efeito ou é algo mais profundo? Foi fantástica essa sua pergunta. Este é o problema. Tanto a colina, ômega 3, os micronutrientes, macronutrientes, a pessoa não sente, se ela não for muito perceptiva, não sente nada. E não é para sentir. Porque são suplementos para o teu corpo funcionar normal. Ele não vai funcionar a mais do que o normal. Você vai dar o suporte para que ele tenha todo o arsenal ali para ele ter o melhor funcionamento. Só que as pessoas comparam isso com Venvanse. E não vai ser nunca, entendeu? Tipo assim, não tem como. Uma coisa é um estimulante, a outra coisa é um suplemento onde você vai suportar o funcionamento da sua máquina. Então, o ômega 3, ele funciona? Aí a gente tem que, toda vez que a gente não tem uma boa percepção, né, que você não consegue tirar a conclusão pela sua experiência, ao meu ver, a melhor evidência é a sua experiência. Né? As pessoas hoje
A ciência hoje menospreza a experiência pessoal. Sim. Né? Tudo tem que estar no artigo científico, duplo cego, randomizado, com revisão umbrella e tal. Cara, mas e o que eu senti? Ah, não. Esse artigo diz que o Venvance ele só serve para as pessoas que têm TDAH. Se você tomar e não tiver TDAH, você vai ter ansiedade. Mas e a pessoa que tomou e ficou bem melhor? E ela não tem TDAH? Tipo, a experiência dela vale mais do que um artigo de Harvard, concorda? A sua experiência ninguém te tira. Ninguém pode falar que uma coisa que você sentiu, você não sentiu. Ninguém tira a experiência que você teve. Sim. Então, coisas que você consegue com a tua experiência concluir, elas geralmente você pode fazer um mix de estudar o que tem na ciência e estudar o que você consegue concluir. Coisas que a tua experiência não te dá uma resposta, você tem que ir para a ciência. Total. Você tem que ir para um artigo populacional para entender o que está acontecendo. Então, o ômega 3 é um desses que você não consegue experienciar tantas coisas, a não ser que você seja uma pessoa muito perceptiva. Eu percebo algumas coisas com ômega 3. Tipo o quê? Eu me sinto muito mais equilibrado, menos ansioso. Eu sinto o meu organismo, né, menos inflamado. Eu tenho muita inflamação com qualquer coisa. Então, assim, o ômega 3 para mim ajuda muita coisa. O ômega 3 a gente tem basicamente 3 tipos de ômega 3. Ácido alfa-linolênico, o DHA, que é docosahexaenoico, e o EPA, que é o ácido hexapentaenoico. O EPA tem 20 carbonos. O DHA tem 22 carbonos. E o ácido alfa-linolênico tem 18 carbonos. O ALA, que tem 18 carbonos, ele vem do vegetal. O EPA e o DHA, eles geralmente vêm de peixes ou, quanto muito, de algas. Mas a maioria de peixes ou frutos do mar. O que acontece? A gente, para formar essas moléculas, elas são moléculas gigantes. A gente está falando de uma molécula de 20 carbonos. A glicose tem 6 carbonos, só para você comparar. Então, o ácido graxo poliinsaturado é uma molécula gigantesca e que tem poliinsaturações. Ele tem mais de uma ligação insaturada. Ou seja, é uma molécula muito versátil. É uma molécula que ela tem ligações que podem se ligar em outras coisas. Ela não está saturada, ela é uma molécula versátil. E, geralmente, essas moléculas são moléculas importantes porque elas conseguem manter uma fluidez num peixe em água fria. Né? Por isso que ela justamente vem de peixe de água fria. Porque se fosse uma molécula saturada, uma gordura saturada, ela ia ficar muito sólida no peixe de água fria. Então, isso faz com que essa molécula tenha um poder, né? O próprio EPA, ele tem um poder muito anti-inflamatório. Ele é um anti-inflamatório potente. O DHA, ele ajuda a gente a fazer, por exemplo, a neuroproteção. Ele ajuda a gente a formar as bainhas de mielina, a proteger o nosso cérebro. Então, assim, alguns estudos mostraram que o EPA, para casos de depressão, ele é mais eficaz do que o DHA. O EPA de 20 carbonos é mais eficaz que 22 carbonos. No corpo a gente consegue transformar em outro, mas depende muito de enzimas de conversão. Nem todo mundo tem todas as enzimas, enfim. Inclusive, para transformar o ALA, que é o ácido alfa-linolênico, que vem da linhaça, você vê ômega 3, linhaça e tal, chia, linhaça. Para você transformar esse ALA em EPA e DHA, também tem um processo enzimático que tem pessoas que não têm muito bom essa enzima. Então, nem todo mundo consegue transformar o ALA em EPA e DHA. Ou seja, nem todo mundo consegue transformar o ômega 3 que vem da chia da linhaça em EPA e DHA. Então, muitas vezes você precisa repor dos peixes, né? Ou até de algas. Você precisa repor ele já pronto. Então, essas gorduras são gorduras importantes para o teu cérebro ter um funcionamento legal, para você desinflamar. A neuroinflamação, ele atrapalha completamente o funcionamento do cérebro, atrapalha... A gente falou que a consciência, ela é uma informação integrada ali, são muitas informações integradas num circuito bem complexo. Sim. Se você tem inflamação ali no meio e você não consegue passar a informação de uma coisa para outra, você dificulta o funcionamento da consciência. Então a pessoa vai fazer tudo no automatismo, é o famoso brain fog, né? A pessoa vai fazendo coisa no lari-lari. Então, esses suplementos, eles são importantes para que a gente module, tanto proteja o cérebro, como eu falei, o DHA, quanto, por exemplo, nos casos de depressão, o EPA é anti-inflamatório, ele ajuda muito os casos de depressão a você aumentar a capacidade daquele cérebro ter a neuroplasticidade, que é muito importante para os casos que têm depressão, para as pessoas que têm traumas enraizados, a conseguirem, né, sair fora daquele modelo fixo cerebral. Então, assim, são moléculas importantes e que você não vai ter essa percepção do que ela faz de fato, muitas vezes. Mas, quando você vai acompanhando, né, o que a gente está percebendo na modernidade, a gente vê que são moléculas importantes para colocar no nosso dia a dia, principalmente aquelas pessoas que querem performar melhor. Isso a gente está falando do básico, né, do básico da rotina. Né? E porque cada um tem que customizar a rotina com a sua
necessidade. Com o seu objetivo, né? E aí, isso varia muito, né? Porque, por exemplo, o cara que precisa ter um baita desempenho hoje, ele pode não sentir que o ômega 3 que ele tomou ontem vai fazer efeito para ele hoje agora. Mas o cara que quer performar bem hoje e daqui a 30 anos, ele no efeito cumulativo, eventualmente vai perceber que essas boas escolhas somadas no todo geraram para ele um benefício final que eventualmente ele não teve ontem, mas ele teve ao longo de 30 anos. Total. Então acho que também tem esse equilíbrio, a clareza dos objetivos. O que você quer? Você quer ser um profissional que vai conseguir durante um mês entregar um negócio fenomenal, ou você quer ser um cara que vai ficar 20 anos performando bem, 30 anos performando bem, entregando bem o que você faz? E você diminui até a oscilação, né, da performance. Exato. Todo mundo oscila, mas você diminui a oscilação conforme você se cuida. Que também é um objetivo difícil. Mas o que eu quis dizer em relação à rotina customizada, ela vai além. Ela vai o seguinte, hoje a tua rotina, né, você tem a gestão de uma área comercial e você está gravando podcast. Então, vou imaginar que hoje é o dia de você gravar podcast. Hoje você precisa estar comunicativa, fluência verbal, você precisa estar perceptiva, né? Aonde o convidado vai chegar para você fazer as melhores perguntas e extrair o melhor deles. E muitas vezes são faculdades mentais diferentes do que faculdades mentais que você vai usar no processo de criação de uma campanha. Total. Então, você não precisa estar criativa muito aqui comigo. Você precisa estar mais perceptiva do que criativa. Você não precisa estar super, né, focada em leitura. Você precisa estar com fluidez verbal. Sim. Então, durante a semana da pessoa alta performance, existem diferentes necessidades e desafios. Então, quando você entende isso, você também costura a sua rotina. Aí que eu falei que esse é o esquema um pouco mais avançado, que além de fazer o beabá, o básico, todo mundo faz, dormir, não sei o quê, você vai estudar a sua rotina. E você vai construir um sistema para a sua rotina. Então, hoje eu tenho um sistema de um dia que eu vou atender paciente primeira vez, que é um dia que eu preciso estar extremamente comunicativo, é totalmente diferente da forma de ativação, do que eu como, da minha estratégia, dos meus suplementos, do dia que eu vou operar. Que eu preciso estar completamente compenetrado numa atividade manual e não preciso estar completamente, não preciso estar com paixão. Eu preciso estar com a minha dopamina ligada, com a minha noradrenalina, concentrado, eu preciso estar focado, eu preciso estar com capacidade de resolver problema. Até a música que eu uso no dia de cirurgia é diferente da música que eu ouço indo pro consultório atender paciente primeira vez. É diferente. Uma música é uma música para ativar, para me levar para fora, para ser extrovertido. A outra, concentração, cara. Você está agora numa necessidade de ativar um outro modo de você agir. Então, assim, você pode costurar a tua rotina de diversas maneiras. Então, as pessoas tomam Venvance, por exemplo, que você falou. Pô, a pessoa toma Venvance no final de semana e fica em casa. Vê TV. Tipo assim, é um absurdo, 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 né? Sim. Mesmo que tenha, muitas vezes, TDAH. Eu falo para as pessoas, o nosso cérebro, nada no nosso corpo acontece de uma maneira estática. Nada. Tudo acontece com feedbacks negativos e positivos, né? Uma hora oscila, uma hora você estressa mais, libera mais cortisol, estressa menos, libera menos cortisol. Você tá com mais inflamação, teus hormônios de tireoide caem, você tá precisando mais metabolismo, você entra na água fria, o teu sistema de termogênese começa a aumentar, tua tireoide vai funcionar mais. Então, assim, tudo no corpo vem como eu recebi um estímulo, eu vou reagir na dose desse estímulo. Então, para que eu preciso disso? Né? É o que eu falo. Eu vejo as pessoas saindo no restaurante quinta, sexta-feira. E aí, pô, foi jantar fora ali, vê um cafezinho aí pra mim. Cara, o cara tá tomando um café 8 da noite, antes de dormir. Isso é muito louco, né? As pessoas tomam muito café à noite. E aí, assim, vai prejudicar a arquitetura do sono. E aí você fala assim, pô, mas você não gosta de café? Eu amo café, cara. Mas assim, tudo tem o seu momento de você respeitar, né? O ciclo, de você respeitar a sua natureza, né? E pra que você quer o teu corpo? Claro que não é uma coisa chata. Você pode ter dias onde você desencana de tudo. Mas você também tem que fazer isso de uma forma deliberada. Aquele dia vai ser o dia do lixo, o dia que eu vou desencanar, o dia que eu vou me permitir fazer o que eu quiser. Duprá, a gente já tá indo pro final aqui, mas eu não queria terminar antes de te perguntar uma última coisa, que é, cara, pensando... É óbvio que isso que você trouxe eu acho que é muito legal, de como é que você adapta a sua própria rotina ao seu dia a dia. Eu acho que isso é fenomenal, é um nível mais fino da coisa. Pensando nesse colchão básico que você trouxe. Então a gente tem aqui o sono, e você falou do sono, que você falou que era arroz com feijão, mas já estava com um ótimo tempero aqui, estava bem gostoso de comer. Mas fazendo, aqui também trouxe um pouco da alimentação, você falou principalmente de algumas substâncias que a gente precisa ter na nossa alimentação para performar no nível melhor, como... Você falou do fígado, do brócolis, como fontes alimentares para a produção de acetilcolina, e também do ômega 3. Então aqui falamos um pouco sobre alimentação, alguns ingredientes, sono.
Tem mais alguma coisa que você acha que faz parte desse colchão básico que qualquer pessoa que ainda não faz e que porventura comece a fazer vai ter algum tipo de benefício? Com certeza. Por exemplo, o próprio jejum intermitente, que você estimula, né, com que o teu corpo saiba lidar com escassez e fartura, né? É um modo de você estimular o teu corpo a aprender a lidar com estresse e relaxamento, o ciclo do estresse e relaxamento. Você estimula o teu corpo a aprender a quebrar gordura também. A gente, né, tem o metabolismo de quebrar gordura, mas se você nunca estimula sempre, o corpo sempre prefere carboidrato, é mais fácil quebrar carboidrato, molécula mais simples. Então, se você não estimula o teu corpo a aprender a lidar com esses dois mundos, aprender a quebrar gordura e quebrar carboidrato, você não consegue ter um metabolismo onde você tem uma eficiência. Então, se você por um acaso passa um perrengue de ficar um tempo mais sem comer, tira uma hora do teu dia que você deveria ter comido, teu corpo entra numa hipoglicemia e você perde completamente a tua performance mental, a tua capacidade de cognição. Então, uma das coisas básicas é você ensinar o teu corpo a ter um metabolismo flex. E quando você faz o jejum intermitente, onde você passa ali depois de 12, 13, 14 horas, o teu corpo começa a entrar no modo de escassez. O modo de escassez significa eu estou com pouco nutriente. O que eu preciso fazer? Eu preciso começar a quebrar a minha despensa. Onde tem despensa? Nossa barriga, nossa pança, nosso tecido adiposo. Cara, eu preciso quebrar isso. Aqui tem energia, eu preciso aprender a quebrar isso. Então, o teu corpo começa a aprender a produzir os corpos cetônicos, né? Que é uma forma da gente pegar essa gordura, transformar em ácido graxo livre, e esse ácido graxo livre transforma num corpo cetônico que nada mais é do que um pacote ali de uma gordura já preparada para que a gente leve para os tecidos, para o músculo, para o cérebro e use essa gordura como fonte de combustível. Quando você ensina o teu corpo a fazer isso, o teu corpo consegue ter um metabolismo mais eficiente, né, disso. E o teu cérebro, quando ele entra, né, com também esses corpos cetônicos como combustível, ele ativa de uma outra maneira. Né? Você vai diminuir um pouco a excitabilidade neuronal, porque você está sob escassez. Então, você diminui a excitabilidade neuronal. Isso tanto é verdade que a dieta cetogênica, ela foi uma dieta proposta para crianças que tinham epilepsia, se não me engano, na Romênia. Eles não tinham o que dar de remédio e eles viram que tirar carboidrato das crianças e só da gordura tirava as crises epiléticas, porque o cérebro funciona de outra maneira quando está com gordura. Então, uma das coisas básicas, ao meu ver, é ensinar o corpo a ter esse metabolismo flex, de aprender a lidar com gordura e açúcar, e o ciclo de escassez e o ciclo de fartura. Inclusive, sinalizando, alinhando o nosso ritmo do corpo com o ritmo biológico, né? Pra gente, por exemplo, a hora que você se alimenta é uma hora que você sinaliza para o corpo que é dia. Sinaliza para o corpo que é a hora de você, né, estar com o metabolismo ativo. E a gente tem muitas maneiras de alinhar o nosso ritmo com a natureza. A primeira delas é a luz, né? Toda vez que você acordou, abre a janela, tal. A segunda, a temperatura. A terceira, barulho. A quarta é a hora de comer, né? A hora que você come, você sinaliza. Então, você tentar usar o jejum intermitente também para sinalizar o ciclo circadiano. Então, parar de comer lá para umas 7 da noite, 7h30, e esperar um tempão, porque aí quando você for dormir, seu metabolismo já está mais baixo, e aí quando você acordar, você já está mais tempo de jejum, prolonga um pouco, quando chegou perto do meio-dia, você alimenta de novo, e o teu corpo vai ensinando, você vai aprendendo a ensinar o metabolismo a se alinhar com o ritmo da natureza. Total. Então tem muitas coisas básicas assim. E além disso, o jejum também, cara, eu tô de jejum aqui conversando com você, ele te deixa num estado meio bem relaxante, né? Você tô quase, vamos ver, eu tô 24 horas sem comer. Fantástico. Tô 24 horas sem comer, então eu tô aqui num estado que é leve e ao mesmo tempo ele tá focado, ele tá presente, é como se estivesse limpo, ele te leva para uma outra experiência. Uma sutileza total. É bem mais sutil. Você faz a Warrior Diet? Não, cara, eu não faço nada específico. Eu realmente gosto de ter jejum desde criança. Mas você vai comer que horas? Eu vou comer daqui a pouco. Mas uma refeição de Isso. Hoje sim. Então o One Meal Day hoje ficou a Warrior Diet, porque é uma refeição de dia. Eu não conhecia essa dieta. Qual que é a Warrior Diet? A dieta do guerreiro. O cara sai pra caçar lá. Pô, o cara não pegou nada o dia inteiro, tá lá caçando. À noite tem um banquete que o cara caçou e vai comer tudo à noite, entendeu? Entendi. Então, mas eu vou comer pouquinho, mas bom. Não, mas você não vai bater caloria hoje, então você vai ficar numa hipocalórica. Não, isso, hoje eu vou ficar hipocalórica. Ah, perfeito. Hoje eu vou ficar hipocalórica. Aí a longevidade agradece. Vai enterrar todo mundo aqui. Quem dera. Meu objetivo é esse. Mas eu faço isso desde criança, cara. Assim, é muito louco. Por exemplo, eu tenho dificuldade de comer várias vezes ao longo do dia. Não consigo. Eu gosto de comer. Perde a produtividade, né, mental daquela. Cara, dá uma arriada total. Você come um arrozinho com feijão. E quanto mais você acostuma a fazer isso, mais você vai arriando conforme você come, total. né? É o caminho sem volta. Você comeu, cara, eu como, eu já tô com vontade de dormir. Mas tem umas dicas boas aí pra isso. Quando você faz muito jejum assim,
vale você ter um suporte, por exemplo, de enzima digestiva, porque ajuda muito. Se você precisar comer durante o dia, você coloca enzima digestiva e você não sente tanto esse baque, porque você acostuma o teu corpo a produzir menos enzima digestiva porque você está fazendo muito jejum. Então, quando você precisar comer, eu tenho uma reunião, um almoço, taca ali enzima, porque você sabe que o teu corpo não está tão acostumado assim, entendeu? Porra, excelente. Tem vários hackzinhos interessantes. Cara, estamos chegando agora de fato ao final. Foram muitos aprendizados aqui. Consegui aprender bastante com você hoje. A gente passou por vários assuntos, fomos de punição. Aqui é jejum intermitente para finalizar. Foi muito legal. Quero ler seu livro também, entender algumas coisas. Mas antes de deixar você ir, você me deu um presente. Agora sou eu quem vou te dar um presente. Olha! Inclusive, já ouvi dizer que são de amigas suas. Olha, como assim? Meu presente. São de amigas minhas. Que isso, esse chá é incrível. Maravilhoso. Não, esse chá é maravilhoso. Super viciada nesse chá. Você sabe da que, Amazing nossa, New. Que legal, vocês estão com o kit da Amaze aqui, mas que luxo, hein? Que luxo, né? Não, e essa caixa é maravilhosa. Eu não poderia esperar nada menos de vocês. Que fantástico. Olha, Então, esse livroso é do bom, hein? É bom, é bom. Esse livroso é do bom. O chá da Amaze tá incrível, incrível. Aí tem toda incrível. a coleção aí pra você, tem todos os momentos do dia, foco. Eu posso contar um segredo? Claro, lógico. Sabe quem tá por trás desse chá? Quem? Toda a galera que trabalha com a gente, uma pessoa muito especial pra mim. Esse aqui é a nossa canequinha. É a canequinha, que legal. Canequinha. Então, uma das pessoas que está por trás, a Karina, a Rita, amo elas de paixão. E uma pessoa muito especial pra mim, vulgo minha mãe. Mentira. Sério? É verdade? É verdade. Como a sua mãe participa? Ela é uma das donas do chá. Olha só, que legal. Olha isso eu não sabia. Tá vendo? Isso eu não sabia. Eu sabia que você conhecia as meninas, mas não sabia. Esse chá é incrível. Eu acompanhei o nascimento dele, juro. E sabe o que é melhor? Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Ela me deu a primeira leve e nunca mais me deu nenhum chá. Agora eu vou pegar na cara dela. Só que você ganhou, que você foi convidado e ganhou. Gostei demais. Muito obrigada, viu? Espero revê-lo novamente. Por favor. E que você volte a nos presentear mais vezes com o seu podcast, o DupraCast. Inclusive, se as pessoas quiserem conhecer mais as dicas que você dá tão valiosamente nas suas redes, onde elas acham você? Então, você pode me achar no meu canal do YouTube, né? Dr. Duprá, ou você pode me achar no Instagram, Dr_Duprá, ou você pode achar a gente também no DupraCast. Põe aí no Spotify, Duprá, que você vai achar um monte de DupraCast para vocês aí se divertirem. Obrigado aí pela força, eu vou ouvir os seus conselhos. Muito obrigada a você. Obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Encontro vocês semana que vem. Fui!